Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio apocalíptico. Aqui quem fala é o Lucas. Fala galera, aqui também é o Lucas, meu parceirão. Mais um episódio daqueles que é para ser impactante, reverente e relevante. Isso aí. Hoje estamos aqui com, além de pastor, empresário e pai de família, nosso amigo Fabrício Miranda. Se apresente aí, Fabrício, fala um pouco de você, a gente pode trazer hoje aí. Fala pessoal, para mim é um prazer estar aqui, né, no programa de vocês. Né, eu sou o pastor Fabrício Miranda, né, sou pai de 3 filhas aí, sou pastor da Eucana Church aqui em São José dos Pinhais, empresário, né, também da área de salão de beleza, cosmético. Estamos aqui para somar no reino, né? Vamos ter esse bate-papo top aí e tô aqui para responder o que vocês falar aí. Vamos para cima. Legal, cara, Isso que aí. legal. Nos bastidores a gente já estava conversando aqui um pouco, sabendo mais do que o Fabrício tem a nos agregar, do que a gente vai poder compartilhar. E você comentou agora novamente que é pastor da Eucana. Eucana, o que vem a ser? Aí, todo mundo pergunta o que que é esse Eucana, né? Eu sempre brinco, mas vocês estão lendo Bíblia ou não? É, Eucana ali, né? A nossa evangelista, né? Não sei se vocês conhecem, mas é a cantora gospel Isadora Pompeu. Uhum. Ela teve essa visão do nome Eucana, a Eucana Church, né? Fala a verdade, a igreja iniciou lá em Caxias do Sul e o nome era Batista. Viemos da Batista e já tinha Batista lá Uma e vertente. é a vertente e ela veio morar aqui para Curitiba. Só que é muito engraçado, né, até o jeito, porque ela vinha e não conseguia congregar, porque a gente sabe, né, tem muitos idólatras ainda hoje em dia. E ali, foto e não sei o que, não conseguia congregar direito nas igrejas. E daí ela num tempo dela com Deus e Deus sopra para ela Eucana. Eucana. E ela pegou e falou assim: Mas tá, Deus, é o quê? Uma marca de roupa? Porque ela tava querendo também na época uma marca de roupa, alguma coisa assim. Daí não, Deus testificou que era uma igreja. Não, isso é uma igreja. Daí ela vai e fala com o pai dela. O pai, Deus deu o nome Eucana. Eucana Church. Ela foi buscar por quê? Porque vamos dizer assim, o propósito da igreja de vocês é pai de profetas, né? Uhum. Porque é, foi o pai de Samuel, né? Marido de Ana, Eucana. Uhum. Então, a nossa igreja tem esse propósito, né? Ser pai de profetas, ou seja, lapidar pessoas e colocar elas no propósito delas para que elas possam cumprir o ID de Deus, né? Eu vejo que até acho que num culto ali, acho que num corte ali, não sei, vocês trabalham bastante o envio também de pastores, né? Você estava comentando com a gente que se dá aula de teologia, né? Então a UCANA tem essa parte de formar novos pastores, né? Novos profetas, digamos assim. Sim, na nossa igreja isso é bem bacana. Até eu mesmo, no terceiro dia, até isso aqui é legal, no terceiro dia que eu fui numa igreja, eu recebi uma palavra profética de ser um pastor. Né? Foi muito louco, que até é engraçado, porque o cara chegou, uma igrejinha pequenininha, sabe aquelas que chamam ponto de pregação, que é na casa ali? Nesse quesito ali, a minha esposa hoje, mas na época era namorada, né? Vamos na igreja e tal, né? Aconteceu algumas coisas, acabou que ela me levou para a igreja. E daí eu fui lá e recebi essa palavra. E o cara falou: então, Deus tem isso e isso para você. Você aceita essa palavra? Daí eu fiz bem assim: ó, pode ser. Ele falou: varão, não é assim que fala com Deus. Eu falei: não, é que é a terceira vez que vem na igreja, eu não entendo nada. Daí ele foi lá e esmiuçou a palavra. Hoje eu entendo, né? Aham. Ele me profetizou Jeremias. Antes de você ser formado no ventre da tua mãe, você tem um propósito e tal, e tal, tal, tal. Você aceita isso. E quando eu falei eu aceito, sem brincadeira, aquilo ali queimou no meu peito. E eu, cara, tinha convicção que eu ia ser um pastor. Todo dia eu acordava e falava, cara, eu vou ser um pastor. Eu sabia aquilo. E daí, futuramente, né, acabou que eu fui para alcance, né? Que daí um amigo meu muito, como que eu posso dizer, mestre na palavra, né? No alcance a gente vê que a veia do pessoal é muito mestre. Uhum. Falou, irmão, você tem a palavra de ser um pastor, mas você tem que correr atrás, né? O conhecimento não vai ser inundado em você. Você vai ter que ir aprendendo e tal. Então Uhum. acabou que eu fui buscando Se e cada vez preparando. mais se preparando para aquilo que Deus tinha
na minha vida ali. Legal. E nesse ministério pastoral aí, de pastor, você tá há quanto tempo já? Então, 2021 foi quando eu fui consagrado pastor mesmo, né? Eu me converti, né? Esse caso ali, 2013, Uhum. mas 2021 que eu fui consagrado pastor na Eucana, né? E voltando ali, né, na pergunta dele, Lucas, né? Double Lucas, aqui é bom que não erra, né? Você chega, Falar os dois voltando presta no atenção, Lucas, então. aqui no Lucas. Então, e daí nessa que eu fiquei alguns anos, né? Eu fui para Alcance, fiquei alguns anos ali. Depois eu fui para Vida Plena, em São José dos Pinhais, comunidade Vida Plena, fiquei alguns anos. E eu tava ali envolvido, era líder da intercessão, bem envolvido, minha esposa cantando, que ela canta e tal, no louvor. E só que aquilo que eu falei, quando eu falei eu aceito ser um pastor, aquilo ali queimava, cara. Eu falava, não, mas daí tem aquilo, mas líder de célula também é um pastor. E realmente eu acredito que ele faz um papel, mas não é bem assim, né? Tipo, o cara é um pastor mesmo e tal. E não, cara, porque hoje, como pastor, eu digo que é totalmente diferente, né? Outro nível ali onde você tem que estar buscando mais, você tem que ter muito mais responsabilidade. E é aquilo que Deus tinha para mim. Eu acredito assim: se você não viver aquilo que Deus tem para você, Cristo morreu em vão. Cristo morreu na cruz, ele tem algo lá. A Bíblia diz em Salmo 139:16 que todos os nossos dias já estavam escritos mesmo antes de nós nascermos. Uhum. Então, se ele tem algo escrito, não, aqui ó, o pastor Fabrício, aqui ó, ele é pastor. E eu chegar lá, não, eu fui líder de célula, ó, eu cuidei. Não, irmão, foi em vão. Então você não aproveitou 100% daquilo que Deus tinha para você. E daí que eu entro que a Eucana tem essa veia. O pastor ele não tem medo, porque às vezes a gente vê igrejas que tem medo, não estou dizendo que é o caso, né, das igrejas, mas de levantar pastores, líderes. Às vezes a igreja é gigante com, sei lá, meia dúzia de pastores. Sim. Ah, Né? Claro, cada uma tem a sua estrutura e amém por isso. Mas ali a nossa igreja ela tem esse intuito de realmente lapidar a pessoa e colocá-la no propósito dela, né? Levantar, não, o teu chamado é esse, irmão. Então vamos preparar você para aquilo. e cada dia a gente vê aquela palavra, né, que os trabalhadores são poucos e a colheita é grande, né? Então acho que é uma coisa assim de grande valor, né, que a Alcana faz. A preparação para você chegar ali, então, antes aconteceu sendo líder de célula. Uhum. Isso. Aí depois de quanto tempo sendo líder de célula, quais as outras etapas que antecedeu até se tornar pastor? Então demorou entre 7 para 8 anos, né? Essa preparação. Até quando eu vou pregar eu falo, né? Você vê Davi, você vê José. Vários homens de Deus que receberam uma palavra, mas o cumprimento, ele não é no exato momento, né? Às vezes vai ter todo aquele tempo de preparo e eu vi que foi muito importante tudo que eu passei, né? Cada igreja que eu passei também, Deus me mostrou que era uma preparação para esse dia, né? Ah, vai lá na própria Alcance. Cara, em base na palavra, tudo tem que estar na palavra, irmão. Mesmo eu vindo do catolicismo, eu sabia que a palavra era tudo. Tanto que há um fato curioso aqui, abrindo um parênteses. Na Alcance, uma vez, eu acho que eu não lembro como que era o nome, mergulhar, fluir, alguma coisa assim, sexta-noite dos jovens, e era a chapação santa, que nem diz. E, cara, e tava naquela fase do reteté, e o povo rolar, e gritar, e chorar, e o Espírito Santo vindo forte no povo e tal, um Pentecoste real ali. E eu cheguei e falei pra minha esposa, é coisa do diabo. Falei, você é louco, tá louco essa igreja aí, não sei o quê. Porque eu vim do catolicismo, até já ouvi eles falar em línguas, mas era só aquela coisa mais tal. Mas falei, ficar rolando, babando, gritando, alguns correndo em volta da igreja. Falei, não, isso daí tá louco. Daí chegou o menino, que é o meu amigo, mestre na palavra, chegou e me mostrou ali. Falou, não, irmão, aqui ó, 1 Coríntios 2,14. O homem natural, isso aqui, ele parece loucura. E daí eu, como acreditava, né, e tinha a ciência da palavra, falei, verdade. Então a palavra foi me libertando e trazendo as verdades para mim. Então essa é a importância de cada igreja, onde eles me fundamentaram na palavra, onde eu falei, é isso. Fui para a Vida Plena, uma igreja de excelência, cara, tudo com excelência, né? É. Você já participou, né, por um tempo, então tudo é com muita excelência e tal. A igrejinha do Reteté, ali onde eu iniciei, era do fogo, cara. Profecia, eu fui ganho por uma profecia. O primeiro dia que eu pisei lá, a mulher revelou minha vida inteira sem eu nunca ter me visto. Coisas assim extraordinárias. Então, cada coisa foi
foi me lapidando para esse tempo. Uma lapidação. E toda essa lapidação, assim, como se chegou a ser pastor da Eucana, assim, como que foi O trilho ali. Isso, como foi o nascimento da Eucana São José, como se chegou a ser pastor da Eucana. Ah, sim. Então, vamos lá. Vamos voltar ali. A Eucana nasceu em Curitiba. Ela teve algumas fases. Ela começou numa mansão. Um empreendedor amigo da Isadora Pompeu foi lá e emprestou a mansão dele lá, a casa dele, e rolava os cultos na casa. Tanto que a gente falava o culto na casa. E tal, os puffzão no chão, o púlpito ali e tal, e rolando os cultos. Aí depois foi para mais alguns espaços, foi para um hotel, até formar a igreja mesmo no Aura ali. Daí foi ali no Aura que eu conheci a igreja, né? E daí ali nesse... Comigo eu digo que foi muito rápido. Hoje na Eucana tem todo um trilho até teológico ali. Você tem que fazer 2 anos de teologia e tal, para você ser pastor. Mas lá eles unge evangelista, missionário e diácono. E daí pastor. Então tem tipo um trilho ali. Uhum. Eu fui ungido lá diácono. Diácono. E daí na próxima, vamos dizer assim, seria evangelista. O pastor falou, vou te ungir. Só que ele já estava me dando muito serviço. Me dá esse curso aqui. Daí nós fizemos um curso bem legal, teológico lá, entre alguns pastores. E eu vi que só eu que era, vamos dizer, uma pessoa normal, um membro normal. E os outros eram todos pastores. E daí eu fiquei meio assim, né? Eu falei, não, acho que ele vai me ungir evangelista, né? Porque ele tá pedindo e o curso ficou tão legal que ele queria que nós dessemos... Tipo, Curitiba virou um molde pra gente passar pro povo de Caxias também. E eles eram os primeiros ali. Só que a gente tava desenvolvendo um trabalho legal. Ele, não, quero que vocês dêem o curso lá e tal. Daí quando ele falou, chamou, né, num gabinete pastoral para ser ungido, né, falar sobre esse momento de ser ungido, daí eu falei, vai ungir a evangelista, né? Até tava eu e minha esposa. Daí ele falou, então, eu quero falar com vocês, que eu quero ungir vocês. Daí eu já falei, já sabia, pensei comigo, né? Daí o cara falou, vou ungir vocês a pastores. Daí deu aquele, sabe? Aquele gelo. Aquele gelo, porque, tipo, por mais responsa. que eu passei anos sabendo aquilo, queimando em mim, sabendo, você vai ser um pastor. Eu tinha certeza disso. Só que, tipo, eu pulei uma etapa ali, digamos assim. Só que daí Deus falou muito comigo sobre aquela parábola, não sei se vocês recordam, do Trabalhadores da Vinha. Que ele vai de manhã, pega um para trabalhar na vinha, depois ele vai pegar outro, e ele vai passando alguns períodos, ele vai pegando. Chega um que ele pega lá no final do dia. E esse cara do final do dia, eu acredito que seja eu. Legal. Sabe? Deus foi lá porque ele fala que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Ele usa isso no final. Então eu acredito que Deus, ele me escolheu. E por causa disso eu recebi perseguição na própria igreja. Por quê? Mas esse menino acabou de entrar aí, agora vai ser pastor? E tal, pessoas que estavam ali até, vamos dizer que acima nós na hierarquia, acabou que tinha que ficar submetendo. Então, algumas coisas assim, a gente vê que tem a perseguição do homem, assim como nessa parábola, que as pessoas falam, mas você vai pagar para ele a mesma coisa que para nós? Nós suportamos o suor e a fadiga do calor o dia inteiro trabalhando. Então, acabou que aconteceu assim. Daí nós somos ungidos pastores, foi uma bênção. E daí, né, vindo ali para contar pro pessoal, daí rolou que a Eucana começou a crescer bastante. E a gente teve que mudar de local. Mudou pro Boqueirão, porque ali no Aura era pequeno. Nós tínhamos que colocar pessoas pro lado de fora lá, era muito louco. Fomos pro Boqueirão, um espaço bem grande. Ficamos ali um período. Eu ali fiquei como pastor de... Falar a verdade, Deus estava também preparando para mim, né? Tá como pastor titular de uma igreja, né? E eu também não sabia, né? Deus, ele vai fazendo as coisas, assim como eu contei aqui, que a cada igreja que fui passando, Deus foi acrescentando algo dentro da igreja também. Eu cheguei a ser vice-presidente, né, da igreja, né? Na parte ali toda burocrática, mexendo com finanças e tal. Eu falei, nossa Deus, mas eu quero pregar a palavra. Eu sempre uso aquela palavra que Paulo diz, a mim foi me dado o ministério da oração e da palavra. Cara, eu sou apaixonado em orar e estudar a palavra. Então é isso que eu fui chamado. Só que quando você está como um pastor titular ali, você tem algumas incumbências que você precisa administrar
Às vezes a igreja não está indo para frente, não é só por causa da parte espiritual, mas você tem que saber a parte ali burocrática, né? Como lidar com as pessoas. E ali eu comecei, o pastor começou a colocar em outras coisas, não, agora me ajuda aqui na administração, me ajuda ali e tal. E daí que chegou um ponto que a igreja rolou um projeto aqui para São José dos Pinhais, né? E o pastor falou, não, o pastor Fabrício vai estar à frente. Eu até lembro que a gente tinha comentado nos cortes de cabelo aí, que você estava procurando um barracão e tudo mais, acho que bem naquela Isso, época. bem naquela época, até puxando aqui, o cara é o meu cliente aí de anos aí, que eu também sou barbeiro, né? Acho que não Legal. sei se eu falei isso. Você comentou, né? Até é interessante tratar sobre, porque aqui você é um pastor que concilia essa função junto com outra profissão. Como que faz isso e o que que você também exerce junto do pastoreio? Então, isso é bem bacana de falar, porque às vezes a pessoa até, não digo nem só empreender, ser pai, e a pessoa não consegue fazer as duas coisas. Uhum. Eu acho isso um erro grave. Às vezes a pessoa orou por um filho. A hora que ela tem aquele filho, ela não consegue continuar no ministério, ela abandona os ministérios, não, porque agora é o tempo da minha família. Sabe, claro, nós vemos pela palavra, diz ali, né, o apóstolo Paulo também, falando sobre jovens, vocês são fortes, vai. Ele até quase fala, é melhor vocês não casar, né, para você poder servir à vontade. Muita gente vai para aquela linha de, meu primeiro ministério é minha família, então vou cuidar disso aqui e depois as coisas do reino, né? Então acaba até se perdendo nisso, né? Se perdendo e querendo ou não, nós temos que ter um equilíbrio na nossa vida, porque Deus ele tem que ser o centro. É isso que ele falou, é muito legal. As pessoas falam, não, porque primeiro é Deus, segundo é a família, algumas outras ainda colocam a igreja, né, daí próxima igreja, daí meu trabalho e tal. Mas eu ouvi algo que eu acho muito mais coerente, que Deus tem que ser o centro. Tanto que um dos mandamentos é amará o Senhor teu Deus com todas as suas forças, todo o seu entendimento, né? Uhum. Então, quando você ama Deus acima de tudo, as outras coisas, tudo que você for fazer, a hora que você tiver com a tua família, Deus sendo o centro, ali vai ser a prioridade no momento. Você não tem vai um deixar alicerce, né? Você tem um alicerce. Opa, eu tô com a minha família. Tua família também é Deus. Sim. O meu pastor, uma época que eu queria, não, pastor, agora eu quero abandonar tudo e largar, né? Mas ele falou, ei, mas você tem um chamado de ser empresário. Quem disse que Deus não tá na tua empresa? Sabe, aquilo ali me deu um choque, porque às vezes a gente quer abandonar tudo e viver para Deus. Queimar minhas carroças, já uso louvor e agora já era, vou. Mas, quem disse que Deus não tá aqui no podcast? Ele tá tocando várias vidas, pessoas vão ser transformadas cada vez mais. No teu trabalho, você tem sido relevante? Isso eu acho legal do Dunamis ali, né? O projeto deles, o que eles têm. Você tem que ser relevante, e é o que eu acredito. Eu tenho que ser o melhor barbeiro, o melhor empresário. Cara, meus cursos, ou até na minha cadeira, tem pessoa que sai chorando ali. Pessoas que vêm ali, Deus vem, você traz uma palavra, pessoas que vêm cansadas ali, né? Sobrecarregadas do fardo ali, você chega e, cara, entrega a paz. A paz que excede todo entendimento que o mundo não pode dar. Só que nós temos que ter essa convicção. E, né, nós falando nos bastidores ali, é algo que eu acredito, cara. Eu sou um púlpito ambulante. Nesse período, eu sabia que era um pastor, mas eu falei, cara, eu não preciso de um púlpito para ser um pastor. Eu sou um púlpito ambulante. Eu vi isso do Luiz Hermínio uma vez, tomei posse, eu falei, cara, é isso. Aonde eu for, eu vou estabelecer, né, a presença do Senhor, eu vou transformar vidas. Então eu já era um pastor em treinamento, né? Na nossa igreja tem lá agora o nome, até os pessoas que estão se preparando, eu falo, nossa, que nome estranho. Aspirante a pastor. Então, Os aspira, né? os aspira. Então eu já era um aspirante a pastor em todo esse tempo, porque eu entendi quem eu era em Cristo Jesus. Então, eu acho que um dos maiores propósitos do ser humano, e já pondo para vocês aí hoje, você precisa saber o teu propósito em Cristo. Porque senão você vai fazer o quê? Fez uma faculdade de administração, não deu. Agora faz educação física, não deu. Quanto tempo você vai ficar perdendo até você entender o seu propósito? Então, busque ter o propósito em Deus para que você possa viver a plenitude de tudo aquilo que Ele tem escrito para você. Amém? Pega essa. Amém, cara. Isso é muito legal, Fabrício, porque, cara, me remeteu ao início da minha caminhada de fé. Esse ano eu completo 5 anos que confessei Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Amém. E desde o começo, lá em 2020, no ápice do Covid, né, inclusive, aquela chama começou a arder. Eu falei, cara, isso não pode ficar retido somente em mim. Eu tenho que compartilhar isso.
Aí eu metia as caras nas redes sociais. Sim. Demorava horas ali para gravar um vidinho curto, mas eu tinha que soltar aquilo ali. Aí eu ficava pensando, depois de um tempo, né? Eu parei de fazer, porque consumia muito tempo. Eu falei assim, não é isso que Deus quer para mim. Eu tô gastando mais tempo querendo falar de Deus, mas sem estar com Deus. Aí eu me retive, mas depois, quando eu comecei a alavancar minha profissão, que hoje eu sou advogado, eu falei assim, cara, eu parei de falar de Deus nas mídias, cara. Aí Deus imediatamente tocou no meu coração e falou assim, mas você vê quantas pessoas você conversa por dia? Com quantas você fala de mim? Aí foi além, cara, foi além, porque quantas vezes eu atendi possíveis clientes que vinham com problemas jurídicos e eu falava assim, cara, não é problema jurídico que esse cara tem. Não, cara, eu não posso perder essa oportunidade, cara. Eu tenho que tocar o coração dessa pessoa. Se Deus está queimando isso aqui internamente, então eu não posso deixar essa oportunidade passar. E aí a pessoa ia embora sem resolver o problema jurídico que não tinha. Ela pensava que tinha, mas com a solução iniciada, pelo menos, que é a questão espiritual. Logo, eu compreendo que, assim como você falou, que tinha pessoas que saem da sua cadeira enquanto está ali na barbearia, motivada pelo espírito, eu também fazia isso com meus clientes. Faço, gosto de fazer assim. Ou seja, você consegue fazer, ainda que não seja num templo, num prédio, a exercer o ID. ID, cara. Inclusive, essa pequena palavra foi o que meu pai falou para mim um dia, quando eu falei, pai, eu tô pensando em levar essas reflexões nas mídias. Ele falou assim, Lucas, a missão é simples, é ID. Cara, o ID você pode fazer em qualquer lugar. Acho que às vezes a gente fica engessado, né? Achar que eu acho que é até engraçado falar que quando a gente entra na cultura do religioso, né? As pessoas acham que tipo assim, o crente é quadrado, né? O crente ele não se move. A gente entende que o reino de Deus é movimento, né? A gente não tem que às vezes pô, eu vou só num culto no domingo. É só isso que vai salvar minha vida, não é? Às vezes é você acordar ali, fazer uma oração, você passando um café dando glória a Deus. Eu acho que isso é legal. E você exercer isso no teu serviço também, seja advogado, seja barbeiro, seja eu com TI, né? Então, eu até estava conversando com o Lucas na nossas ali, compartilhar da palavra que fazer da melhor, né? Que nem se for fazer da melhor maneira, fazer aquilo como que Jesus faria. Como que Jesus, né? Às vezes aqui a gente falando, a gente pode dizer assim, que a gente entende que Jesus era Deus. Só que também a gente esquece que também Jesus era homem. E tudo que ele fazia, às vezes ali, né, muitos falam que Jesus era carpinteiro, era marceneiro. A gente entende que ele construía a casa onde que ele ia, né? E acho que ele fazia aquilo adorando o propósito dele, né? Adorando a Deus. E entrando nessa vertente, assim, Fabrício, como você entendeu, assim, que você poderia, né? Você barbeiro, pai de família, nascer também ali uma igreja, digamos assim, quando você aceita né, o chamado de pastoreio, que você mesmo falou que veio sendo lapidado, mas retornando ali, que, né, naquele momento que a gente falava de quando você falou assim, pô, agora eu vou ser ungido pastor. É a mesma coisa que quando a gente vai se tornar pai, né? É, A criança tá lá, todo mundo pelo menos tem esse. Não é um ditado, mas muitos falam que o homem só vira pai quando pega a criança no colo, né? tipo Eu isso. acho que, né, figurando ali, trazendo pro figurativo, eu acho que foi mais ou menos isso, né? A gente, pelo menos pra mim, a gravidez da minha esposa ali, eu acho que só me tornei pai realmente quando eu vi ali, né, aquele medo, né? Eu acho que passou aquele medo. Como que se trabalhou tudo isso? O nascer de uma igreja aqui em São José dos Pinhais, que, né, a gente vê que São José dos Pinhais precisa disso, né? Como foi para você o nascer de uma igreja, esse medo, assim? Então, uma coisa que eu falo assim, até voltando no propósito, parece que quando você entende aquilo que é pra você, você não tem o medo. Você não fica com esse medo de, meu Deus, e agora? Até, tipo assim, não como uma soberba ou coisa do tipo. Quando, né, nós somos separados pastores lá, contando essa história que o pastor falou, ele separou mais algumas pessoas. E daí chegaram, meu Deus, pastor, e agora? Como que você tá?
Só que eu, por, tipo assim, não transpassar talvez esse ego ou coisa, eu tava tranquilo em mim. Uhum. Porque eu sabia que era algo, sabe? Tipo, eu acredito assim, que quando é o tempo, porque a Bíblia diz que tudo há um tempo determinado. Esse podcast aqui tá rolando em paz, porque é o tempo, irmão. Não podia ser um mês antes, nem um ano atrás. Tinha que ser agora. Então você vai fluir. Então eu acredito que quando você entra dentro daquilo que Deus tem para você, além de ser rápido, vai fluir. Só que daí o que que acontece? A igreja me preparou. E eu estava fazendo a minha parte. Porque a Bíblia diz: esforça-te que eu te ajudarei. Então eu faço a minha parte e Deus vai fazer a dele sempre. Então Deus nunca vai nos deixar órfão. Então isso é o propósito. Então você receber uma palavra antecipada, às vezes para o ansioso é difícil. E eu sou um cara que às vezes quer fazer com a força do braço. Ei, Deus, quer que eu te ajude? Por quê? Porque eu tô correndo atrás e se preparando por aquilo. Você só vai ficar falando: ei, Deus, a minha oração mudou. Eu falava: ei, Deus, é hoje o dia do cumprimento da minha promessa? Então você vai estar orando com outro pensamento. Você já sabe, tetelestai quer dizer está consumado. Então tudo já está consumado. Então Deus já tem aquilo para você. Você já sabe. Então você só vai esperar o tempo. Então quando for lá, ó, só que eu não falava para os outros pastores, eu falava: cara, eu estou preparado, irmão. Deus mandar. E tanto que as coisas iam fluindo, não é à toa que dos pastores que foram, eu fui o único pastor que hoje está como pastor titular de uma igreja. Eu fui passando em várias áreas ali e fluindo, as coisas iam acontecendo, colocava as coisas na minha mão, crescia. Legal. Eu peguei o Ministério dos Jovens, cara, o Ministério dos Jovens da igreja bombou, puf. Peguei o Ministério dos Adolescentes, bombou. O Ministério da mídia, mídia social. Eu sei tudo, tráfego pago, eu sei como fazer um corte, eu sei o que acontece. Então, por quê? Porque eu comecei a aprender sobre aquilo. Então, eu acredito assim, você se preparar, te tira esse medo. Claro, você fica com aquele temor. E você fala: ei, eu tô fazendo pro Senhor. Eu tenho que fazer aquilo com excelência. O que eu vou falar aqui, talvez alguma pessoa vai pegar e vai usar para a vida dela. Então eu não posso ser uma pedra de tropeço. Então daí nessa aconteceu aí, agora vocês vão estar à frente de uma igreja. Eu falei: glória a Deus. Vamos cumprir aquilo, porque Deus também já tinha prometido aqui em São José, até palavras que eu recebi na própria vida plena, sobre que eu ia estar à frente de uma igreja e tal. E eu falei: glória a Deus, quando vai ser o tempo? Tanto quando aconteceu, do mesmo jeito, já vamos procurar o barracão. E daí isso também ajuda, voltando na parte do empreendedor, que eu acredito assim, não que o pastor tem que ser empreendedor de maneira alguma, porque a gente vê muitos erros de pastor querer empreender em igreja. Aí qual que é a melhor experiência? O cara chegou, nós estamos com as plaquinhas ali e tal. Eles querem criar uma experiência da igreja. Eu acredito sim, nós temos que tratar ele com amor. Só que a palavra tem sido mudada, daí é a intenção do coração. Então tudo é o coração. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o que aconteceu? Eu começar a pensar e só empreender com os membros, o que vai acontecer? Eu vou achar que os meus adeptos, né, são meus clientes, né, os fiéis ali, e a liderança são meus funcionários, entendeu? Então, isso é um perigo, e eu vejo muitas igrejas errando nisso, e eu falo: Deus, eu não quero errar no que eles erraram. Tanto que uma das coisas, até um dos meus medos, agora vamos pensar assim, né, temor seria o quê? Acontecer comigo o que acontece com muitos pastores. Eu vejo muito pastor se perdendo, e hoje é um tempo, cara, onde Deus está realmente trazendo às claras todos esses pastores, muito pastor que estava batendo na igreja, falando um monte de coisa, tudo caindo. Tem acontecido muito isso, né? Isso é... Porque não estão se aprofundando, que nem você. Ele foi lindo aquilo que você falou: ei, não é o tempo, eu vou me reclusar para mim se aprofundar em Deus. Porque quando você se aprofunda em Deus, você vai ser revelado. Né? E montamos a igreja, tem sido uma benção. Agora, dia 28 de abril, vai ser 1 ano de igreja já. Vai estar rolando 1 ano. E nas quartas-feiras, na nossa igreja, é um culto de cura e libertação. Nossa igreja, ela tem essa veia avivada assim também, né? A oração, libertação e tal. E só que como a nossa igreja é menor, pequena, é um trabalho de começo, eu falei: não, vamos fazer a casa de oração, né? Porque não adianta, cara. Para mim, eu sempre fui de intercessão, intercessor. Gosto de acordar de madrugada para orar, né? Eu acredito que tinha que ser um hábito de todos nós, mas eu também entendo assim que eu não posso jogar isso aqui para todos vocês. Por quê?
Porque, cara, Deus diz que ele, quanto mais é dado, mais é cobrado. Então não tem como você chegar e cobrar de uma pessoa que vai estar só no estacionamento abraçando, e ele é muito importante pro reino, porque o apóstolo Paulo fala que cada um é uma parte no corpo de Cristo. Chegar e cobrar dele um tempo de oração ou uma consagração de jejum, igual com um líder de intercessão ou um pastor. Então a gente tem que entender que tem essas medidas desse equilíbrio também espiritual. Uhum. E eu também cuido no falar aqui, porque às vezes eu pego, falo um testemunho aqui onde eu renunciei tudo, né? Depois eu até quero entrar nisso, quando eu renunciei um salão que eu tinha, né? Você chegou aí lá, assim, no centro da cidade, mais 200 metros quadrados, cadeira, tudo coisa de primeira, e Deus falou, ei, eu quero. Eu fui lá e renunciei para viver o que eu estou vivendo hoje. Medo de pessoas pegar e renunciar, porque às vezes a gente vê um jovem ali, ele fala, não, vou largar do meu serviço agora, vou viver para Deus. Não. Que nem nós falamos aqui, quem disse que Deus não está no teu trabalho? Quem disse que você não tem que ser o melhor farmacêutico, o melhor dono de lojinha de roupa, sei lá o quê, para você transformar a vida de pessoas? Então a gente tem que cuidar muito com isso, para que a gente não se perca. Então nessas quartas-feiras eu estava ali sempre orando, buscando e declarando: São José dos Pinhais é do Senhor. Até isso é um testemunho recente: São José dos Pinhais é do Senhor. E agora recente nós tivemos, né, o aniversário de São José dos Pinhais, 335 anos, né, de São José dos Pinhais. E a nossa evangelista da igreja, que é a Isadora Pompeu, ela foi chamada para ministrar o louvor na cidade, né, nesse dia. E eu achei bacana que a prefeita, né, ela colocou o primeiro dia como o dia da fé. Ela falou, não, eu quero que, né, abençoe o nosso mandato e tal. E a gente recebeu umas pulseirinhas VIP dela, né, para estar no camarote e tal. E eu combinei de buscar antes do show ali, né. Daí fui lá para pegar, e no caminho que eu tava indo buscar essas pulseirinhas, né, com o produtor dela, eu encontrei o presidente do Compass, que é um conselho de pastores, né, aqui de São José dos Pinhais. E ele, pastor do céu, é você mesmo que eu queria. Eu tava procurando. Eu falei, pastora, a prefeita quer que a gente ore abençoando a cidade, abençoando o mandato, abençoando e tal. E eu quero que você ore lá para nós. E daí aquilo deu aquele tuf. Só que é aquilo que eu sempre falo, você está preparado. Toda quarta-feira eu estava orando, declarando para o Senhor que São José ia ser do Senhor. Acho que entra muito naquela pregação referente às lamparinas também, né? Se você vai estar com o fogo preparado ali, Você com óleo até. O óleo extra, né? Óleo extra ali, ou você vai estar ali só esperando. E é isso, um dos segredos, já puxando isso, um dos segredos não é você só ter óleo. Se você for ver nessa parábola, todas tinham óleo e estavam acesas. Só que daí umas foram dormir. Dormiu, apagou, mas daí as que tinham extra só foram lá, acenderam e foram com o noivo. Então nós sempre temos que ter esse óleo extra. E ali nesse momento, eu acredito que Deus falei, tem um menino aqui que está orando aqui por São José, declarando, eu quero que cumpra essa palavra aqui, eu quero que abençoe a cidade mesmo. Mas já tem um cara que sempre está orando. Eu quero que seja ele. Porque no meio da multidão ali, Deus me escolheu. Uhum. Então você vê que Deus faz as coisas, ele cumpre tudo. E depois eu fui ver que era cumprimento também de promessas, palavras que já tinham me dado, que eu até preguei na minha igreja com a temática: você esquece, Deus não. Depois que eu postei, todo mundo me repostando, porque pense, mais de 55 mil pessoas tinha ali. Né? E você orando, declarando sobre São José dos Pinhais e tal. E depois, né, um irmão, o Dila, lembra do Dila? Um abraço para você, Dila, um baterista, mora lá em Pinhais. E ele fez um post, uma collab assim, mostrando, tipo, ó o que Deus faz na vida dos irmãos. Daí ele colocou, e eu nem lembrava. Daí eu pregando nas células, tipo, no meu salãozinho, numa rodinha, e não sei o quê. E daí ele falou, e hoje, irmão, você tá orando, declarando para São José dos Pinhais, que São José é do Senhor. Há 10 anos atrás você estava no meio da multidão, que 10 anos atrás teve o Festival Promessas ali, e me pegaram, tipo, o drone pegou, assim, a filmagem, e apareceu na filmagem como se eu fosse o garoto propaganda do evento, porque apareceu na TV, mas é que pegou bem certinho, daí toda hora que ia dar propaganda, aparecia eu assim. E daí ele repostou aquilo ali, e ele falou, e hoje você como pastor, à frente de uma igreja e tal. Por isso que Deus me deu essa pregação. Você esquece, Deus não. Então aquilo que ele tem para mim e para você vai se cumprir. Nós precisamos só estar com... Isso foi muito pertinente que você falou ali. Com óleo extra. Preparado ali. Sabe o que eu vejo, assim? Que a todos é dada a oportunidade de falar da palavra.
mas muitos não querem, assim como você fez, renunciar, Isso é né? forte, é renúncia. E isso requer da gente uma responsabilidade. A responsabilidade, cara, ela não é feito mediante um fardo que a gente não consiga carregar. Pelo contrário, Jesus falou que o fardo era leve, o jugo é suave, é para fazer com ele, Sim. né? Com ele. Não só para ele, mas com ele. E a gente não quer. A gente, que eu digo, é aqueles que receberam o chamado e por não terem a responsabilidade, não querem ter um comprometimento. Por pensarem que às vezes é muito difícil de fazer. Vou trazer para mim isso. No começo dessa minha jornada, eu ia muito à igreja e eu ficava pensando, cara, deve ser muito difícil ser pastor. Esse cara não trabalha, cara. Com coisa que ser pastor já não é um Sim. trabalho bem de bastante responsabilidade. Como que consegue conciliar a profissão com o pastoreio? Não dá, não tem condição. Eu mesmo tenho que ler muito para ser advogado. Eu tenho que daí ler mais ainda para levar a palavra. Eu tenho que ter esse comprometimento com o fiel que vai à igreja. Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir cumprir o meu chamado. Só que eu percebo que desde esse momento onde eu tive essa reflexão até agora, tudo que eu faço é ler. Ler, buscar, claro, também fazer a oração, fazer o jejum, sem que isso transpareça ser algo pesado. Ou seja, tem que ter responsabilidade? Tem. É difícil? Ninguém falou que vai ser fácil, mas é impossível? Não é. Nós estamos aqui diante de pessoas, de carne e osso, nada diferente um do outro, não é? Ou seja, para você também, você consegue. O que você não pode só é fazer esse sonho morrer antes de iniciar. Faça por merecer. Jogue isso para dentro de si com responsabilidade, mas para que o Espírito Santo sempre te guie. Desde a leitura da Bíblia tem que ser feito com o Espírito Santo. Não é um livro que a gente lê igual qualquer outro, tem que ser guiado por ele. O seu chamado, ele vai ser conduzido por Jesus, tendo por base a palavra. Ou seja, é buscar, é fazer ciente de que nós temos que ter essa responsabilidade. Eu vejo no Fabrício um cara que, além de ter entendido esse chamado, faz com responsabilidade. Não à toa, além de estar à frente de uma igreja, também dá aula de teologia. Tá certo? Isso aí. Você tem uma vertente que trata dessa relação sua de pastor com o curso, com um profissional que é... Como que você lida com essa questão? Então, isso é bem legal, porque, que nem você falou ali, duas coisas que você falou bem interessante, é a renúncia, né? Não tem como você, eu acho que obter algo sem ter renúncia. Então, nós precisamos, no meio dessa trilha aí, eu tive que renunciar a muitas coisas para poder usufruir de outras. E o evangelho é um evangelho de renúncia. Ei, se você quer ganhar, você vai perder. Você quer ser o primeiro, você vai ser o último. A matemática de Jesus, a matemática de Menos Deus, é mais, né? menos é mais, é tudo invertido. Então você vê que é isso, é um compromisso. E nessa área aí do ensino, que como começou foi na minha parte profissional mesmo, né? Eu já vai fazer 17 anos que eu sou cabeleireiro e barbeiro, né? Sou o barbeiro do cara aí, eu acho que talvez até esses 17 anos praticamente aí, Se for vamos ver. dizer assim, muitos anos cortando, né, o cabelo dele, fazendo barba, e daí beleza, chegou um tempo que depois que eu, né, me converti, eu acho que foi 2014, então eu me converti em 2013, 2014 eu comecei a ensinar. Eu sempre tinha dentro de mim que as escolas de cabeleireiro era tudo errado. Eu falava, não, os caras ensinam tudo errado, porque realmente você ia fazer um curso, os caras iam lá, ensinava tudo meia boca, e eu sempre tive isso da excelência, de fazer as coisas bem feito. E daí quando eu comecei a ensinar, eu me achei ali, me encontrei. Então eu vi que aquilo ali para mim era já um dom, porque eu penso assim, até já, vamos dizer que já vira quase que um merchan do meu curso, mas eu no meu curso eu comprovo que qualquer um pode cortar cabelo e fazer barba. Então no meu curso eu desenvolvi uma metodologia que se vocês quiserem um dia lá, vocês vão Que aprender legal. a fazer. E até aqui eu já digo que nós temos um projeto social legal, até vamos dar início novamente agora, segunda-feira agora que vem,
É um projeto social onde a gente ensina a cortar cabelo, fazer barba, auxiliar de cabeleireiro. Também agora vamos dar um up, né? Porque agora como estamos com a igreja, Aham. né? Alguns outros irmãos vão ajudar a dar aula de inglês, mídia social, social Legal. media. Massa. Então, bem bacana. Para a sociedade ali fazer, cumprindo o ID, né? Então, eu me encontrei nessa parte do ensino fazendo nessa minha parte profissional. Então, aí você vê que se você tá colocando Deus como primeiro lugar, cara, você vai fazer, faz com excelência, cara. Quando eu tava dando curso ali, isso era uma premissa minha, e é até hoje. Quando era os cursos pagos, eu sempre tirava uma pessoa, só que ninguém nunca sabia. Uma pessoa era gratuito. Porque eu falava, cara, não como se fosse meu dízimo, mas falava, Deus, eu quero abençoar uma pessoa. Então, uma daqueles, sempre das minhas turmas, um aluno, ele estava sendo abençoado ali. Claro, hoje, graças a Deus, nós vamos fazer com a igreja e vai ser muito mais benção. A escala aumentou. Mas ali eu entendi que eu tinha esse propósito de ensinar. Porque você, que nem eu falei, eu consigo te ensinar a cortar cabelo, fazer barba. Mas, cara, te ensinar, eu acredito que é meio que um dom, cara, para você ensinar. Então é uma coisa que daí quando eu comecei a dar aula de teologia, eu estava fazendo teologia ainda. Tava ali, comecei a fazer teologia e ainda eu comecei, eu digo para vocês, por um, sei lá, talvez um ego, porque Deus me corrigiu nisso e eu parei de fazer. Porque daí eu cheguei aos pastores, né? Vamos dizer, o clero pastoral ali. Falei, não, mas eu tô só começando, né? Não... Ele falou, não, mas nós queremos ter o conhecimento, porque o que você conhece aqui, temos aqui alguns teólogos aqui que conhecem menos que você, né? E eu também se inspiro muito no Luciano Subirá, e você vê o cara ali, né? Ele sempre falava que não tinha nada de teologia, tipo, vamos dizer, escola tradicional. Eu falava, não, então, pai, eu vou aprender direto na fonte, e lendo a Bíblia, e se aprofundando e tal. E eles falaram, não, vai e começa a dar aula. Daí eu comecei a dar aula e todo mundo gostando das minhas matérias e profundo naquilo. E eu comecei a dar as matérias ali. E até hoje estamos aí dando aula. Hoje dou aula também para os outros estados, tem aulas online, né? Isso é muito bom. Ontem mesmo estava dando aula no tema de Apocalipse. Falar a verdade, eles estão na matéria do panorama do Novo Testamento. Uhum. Daí demos aula sobre todos os evangelhos, as epístolas de Paulo, as epístolas pastorais, Atos dos Apóstolos, né? Eu até brinco, né? Eu falei para eles na aula assim, abram para mim aí em Atos 29. Daí os caras vai lá, os caras Já vai fui lá, pego nessa. Atos vai só ter 28, né? Não, pastor, mas não tem, só vai ter 28. Só que é proposital para mim falar, ei, Atos 29 continua em nós, né? Nós temos que continuar escrevendo essa história. Mas Você é benção. professor de teologia desde 2014, isso? Não, 2014 ali foi quando eu comecei, tipo, dar curso na minha área profissional. Entendi. E daí eu falei, ei, gosto do ensino, né? E tal. E daí quando eu comecei a dar aula, não digo que foi. Meio que foi um. Como que o pastor chamou lá? Eu não consigo lembrar como o pastor chamou. Ele queria fazer um resumão de teologia pra galera lá. Sei lá, não sei lembrar bem certo como seria. Tipo um curso para quem tá iniciando ali, tipo Tipo, vamos dizer, boas-vindas. Assim. toda a liderança, não, falar a verdade, era Ah, toda a liderança e ele queria dar uma base teológica. Daí eu dei aula do Novo Testamento e foi panorama também. Panorama do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Uhum. Daí fiz toda a linha do tempo e tal, e cada pastor foi fazendo uma área. Daí isso foi quando eu fui, antes de ser consagrado, que eu contei ali, que eu falei, você é ungido evangelista, que o pastor tá me dando muita coisa. E daí ali é que eu comecei a dar as aulas, daí dali para frente eles viram que, ele tem o dom de ensinar, daí, às vezes até, que nem eu falei das perseguições na igreja, porque daí alguns vinham, mas ele já vai estar dando aula, mas você entrou agora e tal, só que daí os alunos gostavam da minha aula, até agora na última turma que se formaram o pastor, eu fui o paraninfo da turma, não sei se vocês sabem esse nome difícil aí, paraninfo, é um dos professores que se destacou e é escolhido pela turma, e eu fiquei feliz por isso, porque falei, cara, né, ali eles me escolheram para representar a turma, Maneiro. então foi bacana. E você, pelo que dá a entender, além de ter feito essa renúncia, hoje está à frente da igreja,
entendendo o chamado desde quando foi a primeira igreja que o pastor apontou, Fabrizão, você vai ser pastor. Você sabia que tua missão não ficaria dentro da igreja única e exclusivamente, que ela iria iniciar aonde você estivesse. Você era um cara de ir para as ruas aí levar a palavra para a galera também? Que Sim. ali acho que é o lugar, é um lugar que a gente encontra muita gente carente, se diz caído, se diz distante, querendo voltar, não sabendo como fazer. Como que você fazia então nessas missões? Então, isso aí é legal. Eu até estava comentando com um irmão que é meu amigão. Nós começamos juntos ali. Fala a verdade, ele era cristão já e daí se desviou. Só que daí, através da minha conversão, eles voltaram. Alguns amigos meus voltaram e foi bem bacana isso. E nós saíamos, imprimia ali, escrevia lá um versículo. Acho que nós tinha 3 ou 4 versículos que era numa folha A4 lá. E daí mandamos imprimir, recortava e mandava. Daí tinha o nosso WhatsApp. Como que não era fácil? Fazemos oração por você. Alguma coisa assim, como se a gente estivesse orando por eles e um versículo. E nós saía na caruda, assim, chegava nas pessoas, queria falar de Jesus para você. Nem sabia, mas tinha aquela sede e aquela vontade de fazer. Então eu sempre falo, até uma dica para a galera, até como uma frase que eu uso bastante na igreja, e eu acredito que aqui também, no podcast, vai ser sempre relevante, porque o pouco que você tem é muito para quem não tem nada. Eu ouvi essa frase e tal, e eu falei, cara, o pouco que você tem é muito para quem não tem nada. Então, cara, faz alguma coisa. O teu testemunho, às vezes, talvez é a maior pregação. Chegava na rua ali, às vezes, conversando com a pessoa, a pessoa ia ali, orava mais bonito que você, eu não sabia orar direito no começo, mas eu tava ali com aquela fome. Eu recordo uma vez, eu com um morador de rua, nós também estávamos levando marmita nesse dia, levamos algumas marmitas e a palavra, irmão, tal dele falou, posso orar? Você permite que eu faça oração? Claro, irmão. Daí ele começou, primeiramente, Senhor, eu peço perdão por entrar na sua presença, porque eu sou falho e pecador. Cara, o cara começou com uma oração linda, as palavras lapidadas assim, bem sabe? Bem encaixadas. Eu falei, cara, daí você vê quantas pérolas ali que se perderam diante, sabe? E o cara chegou e falou assim pra nós, ele falou, antes de você ir embora, nós já tava indo assim, ele meio que, tipo, sei lá, nós tinha dado alguns passos assim, ele falou, quero deixar uma palavra pra vocês. Os de pé, cuide para não cair. Cara, eu chego a me arrepiar. Eu tenho medo dessa palavra. Esse eu tenho um temor. Porque, cara, eu vejo muitas pessoas cair. Eu não brinco com o pecado, cara. Eu não brinco com nada nessa parte. Porque a Bíblia diz que cada um é tentado nas próprias cobiças. Deus não tenta ninguém. Então eu sei o que é o meu espinho na carne. Eu sei o que eu posso cair. Então por que eu vou ficar brincando ali perto do precipício? Opa, os de pé cuidem para não cair. Daí ele falou, vem aqui. Eu era um pastor. Daí ele falou. Por isso que o cara tinha toda aquela... Eu fui brincar com o pecado. Ele traiu a esposa, né? Fez umas loucuradas lá. Que não vem o caso falar aqui. Mas ele caiu da graça. Ele usou isso. Ele falou, cara, eu caí da graça. E a minha consequência... Ele começou a dizer que a consequência dele era a rua. Que ele não conseguia nem ele se perdoar naquilo. Só que na época, hoje, se eu tivesse, né, encontrando com ele, eu conseguia... talvez falar algumas coisas a mais para ele. Só que ali eu só fiquei em choque, eu não conseguia falar, porque era início. Sim. Mas aquilo também foi do mesmo jeito que me marcou, falando você vai ser um pastor, aquelas palavras me marcou como eu ser um verdadeiro pastor, como eu não caí. O de pé cuido para não cair. Então isso daí é um zelo que eu cuido, cara, sempre. Eu tô ali, né, às vezes no meio de jovem e tal, eu tô fazendo as coisas, porque outra coisa aqui, né, puxando também, o cara vê, mas o cara tem tatuagem, o cara é pastor, o irmão também tem tatuagem, mas... E aí, eu sempre falei que quando eu fosse pastor, eu queria ser um pastor que ia pregar um evangelho verdadeiro, que tá na palavra, e que não fosse chato. Porque você vê hoje as pessoas pregam um Cristo que não é o verdadeiro Cristo que morreu por nós. Que tudo não pode, que nada... Criam paredes, né? Criam paredes. Pontes, né? Então acontece que eu falei, não... É assim, eu vou pregar esse tipo de Jesus. E mesmo né, nessas idas e levar panfletinho, a gente falava, não, cara, Jesus não é assim não, irmão. Se você for ler bem a palavra, e por isso eu se desgastava muito na palavra, para saber o que era a realidade. Eu já cheguei a falar para o pastor, pastor, aquilo que você falou não está na Bíblia. Não é bem assim. O cara descer do púlpito,
e eu falar para ele. Só que daí ele me mostrou, ele não tava querendo induzir, ele às vezes só errou um versículo ou falou alguma coisa. Eu era bereano, irmão. Tá ali o cara, a Bíblia fala que o povo de Bereia foi considerado mais nobre que o povo de Tessalônica. Porque enquanto Paulo estava pregando, eles estavam aferindo tudo na palavra para ver se era aquilo mesmo. Então nós precisamos ser aquelas pessoas, ei, tá na Bíblia? Porque hoje se cria várias doutrinas em cima de coisas sem fundamento. Então você saber da teologia é bom em partes, mas tem partes ali que não agregam em nada. Vamos falar bem a realidade. Tem parte, porque é a história da igreja. Você ficar falando pro cara da história da igreja não adianta, irmão. Você tem que derramar o Espírito Santo de Deus sobre a vida deles. Cada aula minha ali o povo gosta porque vira quase que uma pregação. Eu vou trazer ensinamentos ali do que o apóstolo está falando, para onde ele está apontando, porque a gente precisa ter o conhecimento. Mas tem muita coisa que foi criado pelo homem. A teologia não foi Deus que escreveu. O que foi inspirado pelo Espírito Santo foi a Bíblia. Né? Ela é irrevogável, ela não muda, não tem sombra de variação. A teologia foi algo para a gente aprender, nós temos que levar como base. Mas nós vemos muita guerra teológica, briga, porque eu sou calvinista, você sou arminiano. Cara, eu consigo ver dentro da palavra predestinação e ver livre-arbítrio. Como que eu vou lidar com isso? Até algo legal de falar aqui pra galera. Quem é mais tecnológico vai conseguir me entender. Eu falo assim, você conhece computador quântico? Você começa a ver esse negócio de computador quântico, é loucura. Mas uma coisa base que o computador quântico faz é uma coisa que o ser humano não consegue. Se eu falar assim, Lucas, ou Lucas, ande, o Lucas vai andar. Eu falo, Lucas, agora pare, você vai parar. Só que se eu falar, Lucas, ande e pare ao mesmo tempo, você não consegue, são dois estados diferentes. Mas esse computador quântico consegue fazer. Ele consegue como se estivesse andando e parado ao mesmo tempo. Então é loucura para nós compreender como isso funciona. Mas imagine um Deus que fez todas as coisas, que é dono do computador quântico, dos céus e da terra, criou tudo, irmão. Ele está de eternidade em eternidade. Como que nós, com uma mente humana, vamos compreender um Deus tão grande? Que colocou na Bíblia tanto predestinação quanto livre-arbítrio. Cara, você vai me dizer que eu sou de Calvino, irmão. Você é um idólatra se você é de Calvino. Se você é arminiano, você também é um idólatra. Cara, nós não somos nem de um nem do outro, nós somos de Cristo. Eu acredito nisso, tanto que isso eu tenho um orgulhinho santo, digamos assim, de poder ajudar, né, com os pastores em remodelar a visão de Eucana. Até, né, às vezes pode ter visto uns cortes da própria Isadora falando, é porque nós somos neopentecostais, e daí a galera já caiu matando, dizendo, porque na época muitas pessoas falaram sobre aquilo, só que de repente a galera começou a bater. E daí não, essa visão não é assim. Nossa visão qual é? Nós colocamos como uma visão, nós somos uma igreja cristocêntrica, porque nós temos a Bíblia como centro. Porque nós entendemos isso, eu não sou de Paulo nem de Apolo, por que nós vamos se denominar? Porque daí ficou essa pressão para que a igreja se posicionasse por um lado, que senão ela não seria séria. Vive numa época muito de posicionamento, né? Porque você tem que se posicionar, ou o que vocês são? Não, nós não somos nem disso nem disso, nós somos cristocêntrico, uma igreja que trabalha em cima dos 5 ministérios, né, que são o ministério pastoral, apostólico, profético, né, evangelístico. Então a gente é isso. Então ali eu vi que Deus deu essa graça da gente poder estar fundamentado nisso. Então eu vejo muito esse erro nessa parte do pessoal, porque o pessoal ele quer se denominar alguma coisa e na realidade nós temos que usar isso como um complemento. Nós vemos quantas heresias aí de igrejas que tem o seu livrinho aqui, ó. Não, esse aqui é o livrinho do Mormon. Se a gente chegar à conclusão, né? Eu não sei qual que é o filósofo, pelo contrário, sou bem ruim em filosofia. Na faculdade eu reprovei 3 vezes, cara, em filosofia. Mas tem aquilo, né? Tudo que sei é que nada sei. Cara, isso é muito profundo. Profundo, porque a gente é ser humano limitadíssimo, cara. Por maior que seja o conhecimento da pessoa, nós somos limitados. Se a gente entender, e aí eu não sei o endereço, o Fabrício vai conseguir nos ensinar melhor e nos lembrar melhor, que foi Paulo quem plantou, Apolo quem regou, mas quem vai colher é Deus, cara. Sim. Se a gente levar isso, ainda que ao pé da letra, além da honra e glória que tem que ser direcionada para o Pai lá em cima, vai entender nossa limitação, mas vai entender que a gente quer ir além, porém
não nos limitando, não, e aí, repito, não criando parede, cara. Nós temos que ter essa responsabilidade de construir pontes. E, inclusive, aproveitando essa deixa, eu sei que a missão de um pastor, ela é árdua. Como que você lida com o fato de estimular o frequentador lá da igreja a buscar mais a palavra? Como que você faz isso? Porque para mim é um espinho na carne isso. Cara, como o Lucas falou, vamos tirar a religiosidade. Não é só na quarta ou só no domingo que você tem que Sim. fazer essa missão. É todo dia, gente. Como que você faz isso? Então, isso é muito interessante. Eu digo assim, ó, eu acho que começa de cima. Um exemplo, se você começar a caminhar comigo, você vai querer isso. Então, se você vê algo queimando em mim, você vê fruto, o que vai acontecer? Cara, eu quero ser parecido com esse cara. Então, você vai ver primeiro no pastor. Eu tenho que estar buscando, eu tenho que estar, né, dando isso. No nosso caso, eu faço isso com a liderança primeiro, né? Então a liderança fala, cara, o pastor gosta disso, o pastor tá orando, o pastor tá fazendo isso, jejum, propósito. Eles vão sentir aquilo queimar e eles querem também queimar e vão passar para as pessoas, porque eu acho que assim, Jesus ele ensinava muito por exemplo, né? Pode reparar, Jesus ensinava muito por exemplo. Primeiro ele fala, né, tem as etapas dele. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Então é a primeira etapa, ele chama, vem, cura, faz tudo. Depois ele fala, vinde após mim. Vinde após mim é andar. Ele andava com eles, mostrava o caminho, dava algumas revelações que ele não dava para os outros. Para os outros ele falava em parábolas. A vós é dado o ministério, né, o mistério do reino. Só que depois ele te dá um chute nas costas, né, com o perdão da palavra, e fala, ide e pregar o evangelho. Então primeiro ele vem no vinde após mim, depois é ide. Mas o que acontece é a mesma coisa que eu faço. Eu chamo eles, curo eles, né? Até depois dá pra gente entrar aqui qual que é a palavra rema que Deus me deu sobre converter o coração dos pais aos filhos, me lembre disso depois. Então eu caminho com eles, começo a ensinar, ei, aqui que você tem que, se você quer expulsar demônio, tem demônio, irmão, que não adianta você falar em nome de Jesus. Por mais que ele fala lá nos evangelhos, aí você vai colocar a mão sobre eles, tanto vai ser curado, vai expelir demônios, mas só que tem alguma espécie de demônio que só sai com jejum e oração. Então eu tenho que estar ensinando eles, eu acho que eu tenho que dar base. A nossa igreja, como ela vem de uma veia batista é muita Bíblia. Então nós temos muito disso, que nem agora mês de fevereiro tem 28 dias. Nós fizemos 28 dias lendo o Evangelho de Mateus. Cada dia é um capítulo, mas uma coisa bem esmiuçada. Li um capítulo, o irmão que é o líder do Ministério de Ensino mandava um PDF com ensino. A cada 4, 5 dias, mais ou menos, eu ia lá e fazia uma live falando sobre o resumo daqueles dias ali. Então, levando embasamento para eles. Então, eu tenho que estar dando alimento. Então, eu tenho que estar incentivando eles. Porque se eu não vejo meu pastor ler, se eu não vejo meu pastor falar, só no domingo, que nem você falou, só no final de semana, acaba que... Vamos a parte da musculação aqui. Se você se alimentar de proteína uma vez no mês, você vai ter músculo? Não vai. Se você não cuidar do teu corpo, ou você vai engordar, ou você vai ficar muito magro. Então, por que a gente se alimenta 2, 3, 4 vezes no dia? Na parte natural. Mas na parte espiritual a gente não se alimenta. Então, eu faço muito disso, por comportamento. Trago essa base para a liderança. Ó. Claro, nós temos jejuns corporativos, digamos assim, em grupo, onde toda a igreja faz o jejum junto. Até nós viemos de um jejum semana passada, 7 dias de jejum, onde Deus trouxe um propósito. Mas eu acredito que o jejum ele é algo pessoal. Por mais que é falado muito, né? Até o Luciano fala muito disso com maestria, né? Mas eu entendo que é algo pessoal. Porque se Deus não te chamar por o jejum, não adianta nada. Sabe o que aconteceu comigo? Tem uma história legal de jejum nessa parte. Eu falei assim, quando eu for consagrado pastor, isso eu tinha na minha cabeça. Eu vou colocar um jejumzão de 40 dias e não quero nem saber, vou colocar. E não era a época ainda que o Luciano falava disso e coisa arada e tal, muito. Mas eu vou fazer, era um propósito meu, porque eu li a palavra e falei, não, mas Jesus, quando ele foi para iniciar o ministério dele, ele já vai e faz um jejum e não sei o quê. E eu falei, eu quero fazer e vou fazer. Beleza, fui consagrado num dia, né, lá, pastor.
bênção de Deus. No outro dia eu falei, vou começar o propósito. Só que daí ainda eu deixei mais hard. Entendeu? Eu gosto de desafio, eu sou um cara assim. Falei, eu vou fazer 40 dias no monte. Eu vou 40 dias que eu vou no monte. Não vou ficar no monte os 40 dias, mas todo dia eu vou, toda noite no caso, eu vou no monte. Amém. Comecei jejum, tava lá pelo 4º ou 5º dia, não lembro. Daí o Espírito Santo pegou e falou comigo sobre aquele jejum, ele não tinha pedido para mim, que era algo que era um ego meu. Então, lembra que eu falei que Deus não tenta ninguém? Nós somos tentados nas próprias cobiças. Então, o que você tem de problema, a mesma coisa quando eu falei que parei de fazer teologia. Talvez para mim dizer, oh, eu sou um teólogo, a hora que você fosse dizer aqui para mim, não, ele é um teólogo, escritor e não sei o que e tal, tal, tal. Então, eu prefiro me rebaixar, como o apóstolo Paulo fala. Dos apóstolos, eu sou o menor. Então, eu entendi que talvez Deus, por muito tempo, tratou o meu ego. É academia, hoje eu faço academia. Mas muitas vezes Deus falou, para com a academia. Eu parava. Por quê? Meu testemunho no mundo, hoje eu tô em cima de um altar. Antes eu estava em cima de um palco, dançando, era dançarino e tal, nas noitadas. Uhum. Então, cada um sabe naquilo que tem que se controlar, aquilo que você pode cair. Então, você tem que ouvir e ser obediente, que é aquilo que você falou da renúncia, cara. Só vai viver a plenitude de Deus quem renuncia. Então, ali foi onde Deus falou, ei, esse jejum aqui não fui eu que pedi. Esse jejum aqui você tá querendo para quê? Para bater meta? Para dizer para os outros que você fez um jejum de 40 dias também? E eu... Então, o jejum eu acredito que é algo pessoal. Deus vai falar com você às vezes. Claro, quando é corporativo, ó, o pastor teve uma visão, gente, nós vamos entrar num novo período aqui, Deus tem falado isso, vamos. Porque isso é bíblico. A Bíblia fala até que os cachorros jejuaram, os animais jejuaram. Então, imagine, toda uma nação jejuou. Às vezes eu até brinco lá em casa. Ah, esse cachorro estão de jejum, amor, mas é forçado, esquecia. Minha esposa foi viajar, foi viajar para Caxias, para Campinas, lá servindo encontro com Deus de lá. Esqueci de dar comida pro cachorro 2 dias, cara. Daí eu falei, amor, O cachorro tá de tá de jejum. jejum, benção. Só é um problema que foi forçado. Acontece. Acontece, cara. Vou fazer uma pergunta que eu falo bastante. Você tocou ali acho que antes da tua conversão, se você puder contar um pouco da tua conversão. Do testemunho? Do testemunho que fala isso. Que até a gente conversou, acho que na última vez que fui lá cortar o cabelo com você. Até é uma coisa assim, né? A gente se conhece há anos, mas é uma parte da tua vida que eu não conheço, o que você puder abrir até ali do que era o Fabrício antes, né? E a tua conversão até chegar ao Fabrício hoje. Aí é forte, hein? Aí é forte, hein, igreja? Porque é legal isso, até o próprio Henrique, que é um amigo dele, um amigo nosso em comum, hoje ele é líder do Ministério do Louvor da nossa igreja. Que aprendeu com ele cortar cabelo. Que aprendeu comigo, ele foi o primeiro onde Deus falou comigo, como que eu posso dizer, multiplique seu talento. O Pia é uma benção aí, um abraço para você, Henrique. Você, ó, mora aqui, ó. Então, ele mesmo falava assim, cara, eu não consigo ver, porque ele começou a trabalhar comigo no meu salão e os loucão vindo no meu salão, cortando o cabelo. Eu era mais tempo louco do que crente. Ele não conhecia ainda, né? Uhum. E os caras vinham falando de mulherada e coisa arada. Ele falou, cara, eu não consigo ver isso em você. Eu falei, que benção então, porque eu fui transformado mesmo pelo Espírito Santo num 180. Porque eu sempre falo, você não pode virar um 360, que senão você volta pro mesmo lugar. Mas eu virei um 180 ali, cara, que foi da água pro vinho. Não foi aquele negócio, cara. Parei com tudo do nada. E eu tenho 3 filhos com 3 mulheres diferentes. A minha esposa hoje, que é a mãe do meu filho menor, é a que, vamos dizer assim, me apresentou Jesus, cara. O testemunho é forte. Tive a minha primeira filha com 17 para 18 anos. Quantos anos tem cada época de colégio. Uma tem 18, fez 18 agora. A outra tem 12. E o Estevão, o filho da promessa aí, o último tem 5 anos, fez 5 anos agora. Recém. Então, cara, era louco de pedra. Então, a ponto, né, festa, dançava na noite, né, só de tanguinha ali e tal. Então, querendo ou não, tava ali se exibindo, que nem eu falei, num palco. E foi muito forte. Quando, num encontro com Deus, a minha filha foi ali, num momento ali no encontro com Deus, uma menina é usada pelo Espírito Santo e começa a pegar nela assim, orar por ela, ela começa a dançar sozinha assim para Deus, fazendo uns movimentos. Cara,
Espírito Santo, ela começou a dançar. E minha filha era toda durona, cara, mas dançando com um movimento lindo, assim. Lá no altar, assim, as meninas orando. O Espírito Santo pegando a galera e tal. E daí o Espírito Santo falou comigo forte assim, eu chorava, cara, que nem criança. Um dia você tava no altar, dançando pro diabo. Hoje eu chamo a tua filha pra dançar no altar pra mim. Cara, foi muito forte ali, sabe? Você vê ali aquela transformação e tal. E, cara, né, loucão assim, agora voltando ali na parte louca, né? Dançava na noite, fazia trio elétrico, festas, essas coisas aradas. Cara, já mexi com droga, vendia coisa arada. Vixe, cara, só doideira. Daí, né, daí tive meu salão ali, então, mas eu já entendia, né? Entendo agora, né? Não entendia na realidade que aquilo que Deus te marcou do ventre é o que você carrega. Porque eu sempre fui um conselheiro, cara. As pessoas vinham ali no salão e falavam, cara, só que o problema é o seguinte: você ia lá, brigava com a tua namorada, falava, quer saber, pá, piá, pega e trai ela mesmo. Arruma outro. Usava o dom, mas pro Arruma outro outra. lado, né? Pro outro lado. Tipo, e ali aconselhava, só que do jeito errado. Quando eu aceitei Jesus, né? Foi através da minha esposa, a Lani, um beijo também, que Deus continue te preservando, linda como você é. Então, o que que acontece? Eu conheci ela na academia, ainda tava no mundão, eu louco de pedra ali e tal. Conheci ela na academia, só que eu vi que ela era diferente, cara. A amiga dela meio que tramou pra mim ficar com ela, falou que eu queria ficar com ela, pra ela, e pra mim falou que aos contrários. Daí nós fomos lá, acabamos que ficamos e tal, só que ela era diferente, eu querendo ostentar na época, cara. Pra época ali eu tinha dinheiro, porque era piá solteiro ali, tinha minha filha, mas não era aquele cara presente, né? E tal. E daí acabou que ela falava, vamos sair, vamos pra balada. Não, a guria dormia cedo. Tipo, falei que essa guria tá estranha, cara. Só que eu não sabia, né, que ela era crente. Então, o que acontece? DB, consegui ainda, vamos dizer que desviar ela de vez. Ela tava meio que afastada da igreja, com umas frustrações na igreja e tal. Só que acabou que ela conseguiu me levar pra igreja. Eu fui lá visitar, nesse primeiro dia que eu fui, a mulher revelou minha vida inteira. Eu falei, cara, esse é o verdadeiro Deus. Por mais que eu era católico, né? Do catolicismo, tudo, mas você não tinha aquela experiência com Deus de verdade. Ali eu fui ganho pela profecia. E a palavra de Deus diz que o falar em línguas, ele tem proveito para edificação pessoal. Mas a profecia, ela revela o coração do ímpio. Então ali eu fui revelado e, cara, aquilo ali firmou no meu coração. E, cara, e nunca mais retrocedi. Eu quero que o meu maior testemunho seja: eu nunca retrocedi. Tipo, eu nunca olhei pra trás. Ah, teve dificuldade. Cara, teve. Só que eu já entendi que no mundo tereis aflições. Por que que eu não me abalo? Às vezes as pessoas falam, cara, pastor, você é muito super crente. Eu falei, não, irmão, eu só acredito na verdade. Porque você acreditar naquilo que tá escrito é isso, irmão. Por mais que não tenha dinheiro aqui, aí, abri a conta, 76 centavos na conta, sei lá. Você vai falar o quê? Ainda que a figueira não floresça, ainda que ela não venha dar fruto, ei, o Senhor está no controle. Então, eu não se movo por aquilo que eu estou vendo, a fé não é por vista. Então, quando você entende a verdade e a verdade para você é absoluta e soberana, cara, você não se abala em nada. Então, ali comecei a ter essa conexão com as verdades e nunca mais retrocedi. E estou aí até hoje, firme e forte, né, querendo ser um testemunho vivo, porque aqueles que me conheciam antes, até agora nesse do show que aconteceu aí, cara, pessoas falando, cara, vieram pra mim, cara, o que que Deus fez na tua vida? Então, pessoas que também, porque nos outros dias ia ter show secular também, alguns outros dias, algumas músicas gaúchas, uns outros negócios lá, sertanejo, e pessoas que foram lá e viram, cara, o que que Deus fez na tua vida? Que luz que esse cara Que carrega. luz, oh, como que pode, cara? Se você se converteu, qualquer um pode. Cara, imagina o cara falar isso. Então, eu sou um testemunho vivo, eu quero continuar sendo essa pessoa e agora em Cristo, né? Pessoas que não me conhecem não sabem do passado, que nem eu digo, não importa o meu passado para ele, não vai dar relevância. É isso que as pessoas não entendem. O teu testemunho, ele tem que ser sempre para aquelas pessoas que te viam lá atrás. Daqui para frente é meu testemunho de fé. Eu contar para você, irmão, orei por um cara, o cara foi curado na hora. Se você quiser um testemunho aqui da minha fé de hoje, eu sempre falo, não adianta você ficar falando, perguntou, fala um testemunho, você lembra lá dos teus primeiros dias. Então eu acho que falta você voltar a queimar,
sabe? Voltar para os primeiros dias. Porque uma das minhas pregações que eu carrego é isso, cara. Se vocês forem ver minhas pregações, olha aí no canal do YouTube, vocês vão ver. Eu posso pregar várias temáticas, porque eu também ensino, que nem eu falei aqui, mas, cara, a minha veia de pregação é colocar o cara no propósito dele. Eu vou estar falando alguma coisa, eu vou falar, cara, mas sai do banco, irmão. Talvez o que te acorrentando é o banco, a cadeira da igreja aí. Você tem que viver aquilo que Deus chamou para viver. Você tem que falar, cara. Você tem que pegar e falar, fazer com que esse podcast chegue ao maior número de pessoas, né? Então, O ID é pra todos, né? é para todos, Pra todos. cara. O ID, ele é para todos e às vezes as pessoas ficam nessa, aí eu não tenho o que falar. O pouco que você tem é muito para quem não tem nada. Sempre tem alguém querendo ouvir aquilo que você tem a dizer. Só que o problema é que as pessoas não querem pagar o preço de às vezes falar para duas pessoas. Quando o menino postou lá eu pregando para 2, 3 pessoas, num PG, numa célula, talvez se eu não pregasse ali, eu não ia estar diante de 55 mil pessoas orando por toda a cidade. E ainda é só o começo, porque ainda eu quero ser igual o Billy Graham, irmão. Eu quero ser o conselheiro da prefeita, eu quero ser o conselheiro do presidente. Não para por ego, mas para falar, irmão, mas sabe por quê? Porque eu não me dobro. Diante ali, eu estava nas mesas com deputados, prefeitos e tal, mas não se dobrando o evangelho. Acho É que isso. tem uma frase que até acho que é Rodrigo Silva lá, aquele arqueólogo da Adventista. Ele tem muito podcast que ele tá com aquele, o Serjão, que é O astrólogo lá, o né? astrólogo lá. Né? E é massa o papo que eles têm, porque né, é uma linha mais adventista ali, é um pouco mais Tradicionalzão. tradicionalzão, e tem o Serjão que é mais, a gente Cientista, vê, né? ele é mais Sargão do Foguete. É, o Serjão Sejão do Foguete. Foguete, isso. Ele dá pra ver que ele já declarou em alguns podcasts que ele é ateu e tudo mais. E é legal uma frase que o Rodrigo Silva fala, assim, que até dá pra gente tirar vários ensinamentos disso. Que ele fala assim, ele respeita o Serjão, ele sabe que o Serjão é um cara casado, tem a filha dele, e ele é um cara legal. Na física, na astrologia, ele é um cara legal. E ele também é um cara legal, como pastor, só que o que ele indaga, né? Que os valores que o Serjão prega, ele não vai mudar. E os valores que o Rodrigo Silva prega, ele também não vai mudar. Então pega muito nessa linha, né? Dos valores que a gente tem, que a gente não muda. A gente respeita. Pode ser você o estilo que você tiver, né? É que nem a gente tá aqui cheio de tatuagem e tudo mais, e se a gente vê, alguém vê a gente na rua, vão achar, não, o que eles são, né? Sei lá, vão achar qualquer coisa. Mas são valores que às vezes a gente não muda, né? São imutáveis. E entrando nessa parte de valores, assim, como você e a sua esposa, né, a Alane, trabalham os valores de. Eu não sei se a Alane tem um ramo também de trabalho empresarial dela, mas como vocês trabalham esses valores empresarial, pastor, família, e também os valores assim, que, querendo ou não, até depois pode pegar de gancho já. A gente tinha o Fabrício, né, que se contou agora, do Locão, teve o Fabrício da Conversão, teve o Fabrício empresarial, que querendo ou não, se tinha um salão muito grande, aí entra nas partes da renúncia, que você pode entrar também. Como que vocês trabalham assim, hoje vocês sendo influenciadores de outras pessoas, que nem, né, eu fui pelo menos um dos primeiros que foi lá no culto da Eucana. Quem quiser ir também, a gente vai estar deixando o endereço aí no rodapé do vídeo aí. Eu tive lá e é até engraçado assim eu mencionar nisso, porque eu vi até aquele dia a gente se encontrou no Góis ali e falou, pô, cara, virei pastor. Pra mim foi tipo, não foi num baque, porque eu já via o Fabrício como alguém que pregava, né? Na verdade, todo o corte de cabelo era uma pregação. Então a gente, uma coisa que às vezes é 30 minutos, ele era 1 hora e meia, a gente conversando e pá, isso aqui, falando de várias vertentes. Foi legal aquele dia lá que eu ouvi que Deus cumpriu na vida dele o que eu já via, né? Desde a vida plena lá, aquele tempo atrás. A gente até teve algumas trocas de profecias ali na casa de intercessão. Quais são os maiores valores que você vê dentro, que nem eu falei, da família, do empresarial, dos pastores, sendo hoje pessoas que estão sendo vistas em cima de um palco, num púlpito? Então, isso é bem interessante se falar, porque eu acho que a gente é movido, tem que ser movido por valores, né? E a gente vê hoje, né, que os valores têm sido tudo invertido. Tudo invertido. Nós vamos dizer aqui, entrar primeiramente aqui em filhos. Nós vemos que o inimigo, né, cara,
né? Ele tem investido nas crianças, né? Ele tem investido para deturpar a inocência dos nossos filhos. Cara, antigamente para você ver uma pornografia, né, cara, era revista, era não sei o que, toda aquela manobra tinha que ser de maior. Hoje, se você escrever aqui, cara, vai aparecer. Então, o pai ele tem que cuidar desses valores, que é o que? Oração. É você ensinar o caminho que deve andar. Sabe, algo que eu ainda, né, até aqui já abrindo o confessionário, que nem diz o meu pastor, é, eu quero estipular na minha família um dia, um culto familiar. Por mais que a gente tem muitas coisas, tipo assim, quando você vira pastor, tem muitos eventos. Mas, cara, no nosso dia da família, um amigo meu faz isso. Ele pega no dia da família dele, ele vai ali, ó, nós vamos fazer uma pizza, nós vamos fazer um hambúrguer. As crianças escolhem o que vai comer naquele dia, que é o dia do lixo, né? Nós que treina também, a pastora também, somos pastor maromba, né? Então a gente leva uma vida mais regrada, mas tem o dia do lixo, né? Porque nós não somos atleta, não somos nada, então, né, a gente tem que ir. O pastor tem a teoria também que eles engordam muito, porque toda hora alguém convidando para o negócio. Só que agora eu já coloco, irmão, Coca Zero, irmão. Irmão, é isso aqui. Porque se eu não tiver o domínio próprio... Valores, né? Valores. Valores aí, ó. Então já entra nisso também. Então, eu falei, opa, ele vai e faz esse dia, né? Escolhem o que vai comer, só que eles fazem tudo junto aquilo ali. E depois eles fazem um cultinho familiar. Claro que não vai ser o pastor dando uma lascada. Sermãozaço. Mas é aquela coisa ali, só um entendimento. Então, esses valores eu gosto também. Minha filha já me viu muito. Eu acordo antes que todo mundo, irmão, para orar. Meu horário de orar é 6h33. Daí você fala, ei, irmão, mas por que esse negócio? Ilusão, né? Daí porque minha palavra, uma das palavras rema é essa, Mateus 6,33. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se eu começar buscando ele, a provisão vai vir, os meus clientes, porque eu vivo pela fé. O cara que é empresário é pela fé. Hoje eu cortei o cabelo do irmão ali. Se ele não vir na outra vez, se ele for deixar crescer, mas minha conta de luz não vai parar, né? Então, nós temos que viver pela fé. Mas se eu começar pela manhã, é isso. Então eu acordo pela manhã ali, quantas vezes tá ali ajoelhado, ou deitado, ou escrevendo, estudando, né, montando pregações. Então um dos valores que eu gosto que meu filho veja é ver eu orando. Não pelo ego, mas porque a criança, a gente sabe que ele vê aprende por exemplos, por né? exemplos. Opa, mas meu pai tá fazendo o quê? Várias vezes eu estar orando ali, ele acorda no meio. Daí acaba que acaba a oração, mas eu continuo nem que seja mais uns 5 minutos. Ele vem, eu tô de joelho lá, ele monta aqui por cima de mim, cara, e eu tô orando. Daí agora eu ensinei ele o quê? Ele orar por mim, eu orar por ele. Então, ô pai, hoje você não orou, não sei o quê, mas o quê? Ele acordou depois. E não sei, não, vamos lá orar pela mãe, a mãe dormindo, ele vai pôr a mão na cabeça. Então são valores que precisam ter, sabe, para que a gente possa realmente moldar. Meu filho, no dia do show também é um testemunho forte. Ele tem dom, cara. Ele já é uma promessa. Eu ensinei, cara, a oração tem poder. Desde sempre eu já falei pra ele. Uma vez ele foi lá, orou pelo carro do meu primo, pôs a mão no carro, o carro não queria ligar de jeito nenhum, orou assim. Fala, ora, filho. Você não tem fé? Tal. E 4 anos, né? Agora ele já tem 5, mas 4 anos. Pôs lá, colocou a mão, pá. O carro ligou na hora. Meu primo ficou de cara. Oh, aleluia e tal, não sei o quê. Beleza. No dia do show, nós estávamos ali, fui buscar a minha outra filha, né, que não mora comigo, mas tal. Fui lá, busquei ela e passei a pegar a minha esposa e o Estevão depois, porque eles estavam terminando de se arrumar. Eu falei, não, vou pegar as meninas, né? Passei numa casa, peguei uma, passei, peguei a outra e tal. Então isso também é um testemunho forte. Por mais que as minhas filhas, né, que nem eu falei, era uma filha de cada mulher, né, vários BO, eu consegui trazer todas para Jesus depois. Aleluia, cara. Entendeu? Então, Isso que era uma coisa que eu ia perguntar, como a gente vê, né, muito preconceito, né, acho que até no meio cristão ali, pessoas que casaram e depois separou e querendo ou não, hoje em dia há muito julgamento referente. Tem muito também. E como que você... mas talvez eu falando aqui a pessoa, mas ele tem o pastor, que tem, né, na palavra ali fala, o pastor tem que ser marido de uma só mulher, sóbrio, não dado ao vinho, e tem, né, mas ali se você for ver no entendimento teológico, exegese, você extrair do texto que o texto está falando, não fugir de contexto, o quê? A Bíblia não leva em consideração o tempo de ignorância. Então, a minha vida com Deus foi dali para frente aqui, né? Então, eu não posso me separar agora da minha esposa e ficar com outra e achar que é um oba-oba, né?
Então é mais ou menos isso. Mas é um testemunho forte isso, porque daí hoje fui lá, busquei todas as minhas filhas, daí beleza, a hora que eu cheguei lá o carro morreu, meu carro tava com problema no TBI, né, que eu falei pra você. Aham. Cara, o carro não ia, Pia, nem girava a chave, nada. Daí, nossa, aquele estresse, daí e tinha um horário pra pegar as pulseirinhas com o produtor lá e, cara, nada. Daí já olhei pra trás, Estevão, não, minto. Ele pegou, falou, não, pai, pode deixar que eu oro, já foi abrindo o carro, aham, é isso. Aleluia. Que depois, daí tava no colo da Duda, ou da Isabela, não lembro, daí ele saiu assim, foi assim, daí as meninas, tipo, tudo meio assim, Na sabe? dúvida, Aham. vai funcionar. Colocou a mão, orou ali. E não oração, oração de criança, gente. Pá, coração. Esperei ele entrar no carro, falei, na hora, pegou. Glória a Deus e tal. Então você vê isso, cara, são valores que eu ensinei pra ele de oração e tenho ensinado e quero continuar pra ele saber que a oração tem poder. Dor de cabeça, às vezes eu falo, filho, tô morrendo de dor de cabeça. Ora pro pai e tal. Então eu tenho declarado isso. Então esses são os valores pra mim que de colocar Cristo na minha família. Aham. Cristo no meu trabalho. Então, eu sempre faço isso. Eu não coloco prioridades. Cristo sempre é minha prioridade máxima. Então, o que eu for fazer, eu coloco Cristo. Opa, aqui então vai ser bênção, porque faça tudo como para o Senhor. Várias vezes eu tô cansado, eu tenho que fazer, eu tenho o melhor corte como para o Senhor. Eu tenho que dar o meu melhor. Então, essa é uma palavra que eu faço para mim. Então, em tudo, esses são os valores que eu coloco, os valores da palavra de Deus, né? Sempre honrando o Senhor. Outros valores que nem você falou ali, de você saber dizer não, que nem entrando nessa parte Mas como isso é difícil, né, cara? Eu, pelo menos, tenho uma dificuldade enorme, cara. E senti que domingo, eu falei, cara, tô diferente nessa parada, cara. Eu sou muito de não querer magoar as pessoas, daí dar aquela voltona pra chegar e falar o não, mas aquele não é o não direto, sabe? você cria uma história. Isso, e como é difícil isso, eu acho que é algo importante que você pode tocar nas outras pessoas. Então, isso daí também é que nem você falou ali, é muito importante você ter esse domínio próprio. Eu digo que é o domínio próprio. Porque, cara, se você não dizer não, irmão, desde de sempre, na escola ali, ei, que é maconha? Não, irmão. Legalidades, né? Daí é aquilo que você tem valores. Opa, não, chega numa mesa aqui, vocês vêm e oferecem um negócio. Se hoje não for meu dia do lixo, eu vou pegar, vou pensar, não, hoje não. Porque quinta-feira eu vou comer com a galera no meu PG lá. E vai ser, o bagulho vai ser louco. Vamos comer valendo. Mas hoje é não. Entendeu? Então você tem que ter valores, né, em todas as áreas. E daí que nem ali, entrando nessa parte de academia novamente. Cara, se você não entender que Deus quer que você viva e viva bem aquilo que... Cara, imagine se Deus começa, agenda, pregar em vários lugares e tal, e você não cuidando da tua saúde, cara, tudo que é lugar que você vai, não, irmão, isso aqui pra mim é prioridade. É que nem a gente fala com o Matheus lá, o irmão do Lucas. Uma hora você vai bater biela, né? Você vai, uma hora que tua cabeça vai funcionar. Nessa parte de academia, como que se concilia, assim, e o que você pode dar de exemplo para um cara que tem multitarefas, né? O novo Paulo, mentira. Inclusive, antes do Fabrizão responder, acho que seria interessante para não deixar perder assim, A de vista, linha. a palavra rema depois também. Ah, verdade. Ah. Se eu esquecer, você me lembra, reforço, mas enfim. Mas o que se pode, eu acho que muita gente às vezes entra né, nessa vida de academia e acaba idolatrando, acho que muito o corpo, né? Como que o cristão pode não ir nessa vertente de idolatria ao corpo ali e Sim. viver só referente a isso? Então, falar a verdade, tipo assim, e acho que uma pessoa que não treinava e começar a treinar é uma coisa. Pra mim ainda é mais difícil porque, como eu contei aqui do testemunho, eu vinha de uma área que realmente a idolatria ao corpo existia na minha vida. Que eu falei declaradamente aqui que talvez era meu espinho na carne. E por várias vezes eu estava na academia, firme com Deus, jejuando, buscando, e Deus falar. Tanto que eu acho que eu contei isso aqui acho que foi no making off, né? Acho que eu não contei aqui pra galera. Mas o que que acontece? Eu ali, Deus pedindo jejum, eu fazendo jejum 1, 2, 3 dias.
4 dias só que fazendo academia, cara. 50 quilos cada lado no supino. E você que treina sabe, 50 quilos no supino, o cara tem que ser ferreiro. 50 quilos cada lado no supino ali, cara, de jejum. Fui no meu tempo de oração, né? Toda manhã ali, Deus falou comigo que aquilo ali era um diabo mesmo, cara. Aquilo ali era alguma coisa ali que precisava. Ele falou, eu quero um jejum hoje, isso pela manhã, de academia. Hoje. Eu falei, da onde? Jejum de academia, né, cara? Eu acho que é o diabo que tá falando isso comigo. Só que aquilo me pesou. Pra mim, ficar sem comer 2, 3, 4 dias não tava pesando, mas ficar um dia sem academia pesou. Aí você viu que já Daí eu tava... vi que realmente tinha algo a ser tratado ali. Então, nós temos os nossos demônios, aquilo que realmente vai te atormentar. Como eu falei, Deus não vai tentar ninguém, você tentar naquela própria cobiça. Então, ali Deus estava me tratando. Então, é mais difícil para que nem eu, que tinha esse problema com o corpo, continuar fazendo, sabendo que Deus falava, oh, tava, de repente pegava um corpinho legal, ou tava do jeito que queria, Deus falava, agora para. E eu prontamente obedecia, parava. E às vezes o cara que era meu parceiro, estava treinando em 2, não entendia, porque o cara não era crente. Pô, vamos treinar junto, vamos não sei o que. Só que de maneira alguma olhando, sendo, sei lá, lascívio ou... Não, treinando normal, porque eu vou lá pra treinar, cara. Eu sou do que nem diz da velha guarda, old school, chega lá treinar, ferro e tal, e não tem essa. Que tem cara que vai só pra papinho na academia, né, tal. Ainda hoje, fotinha. a fotinha ainda hoje tem aquilo, né, tá pago e tal, beleza, e até vai. Mas tem gente que não treina de verdade. Mas ali, eu acho que a pessoa tem que ter um cuidado muito grande, né, cara? Porque hoje, se o cara não tiver forte no espírito, cara, a mulherada hoje vai praticamente pelada pra academia. Né? Uma briga de ego. Esses dias eu fazendo ali, né, no Scott ali, o braço e tal, e olhando assim, sabe, numa visão geral, assim, falando com o Espírito Santo, que eu tô ali falando em línguas, né, irmão? E pá, falando em línguas e tal. E de repente o Espírito Santo falou, nossa, olha pros lados. Eu comecei a olhar, reparar o povo assim, pé, tipo, os caras na frente do espelho, as minas tal ali, se mostrando, olhando, às vezes até olhando o shape, tá ligado? Mas, o que eu posso dizer? Uma briga de ego, o Espírito Santo tocou, sabe? E você olhava pro lado da verdade, cara, um querendo ser melhor que o outro, às vezes um não querendo conversar. E realmente ali tem muito disso nesse âmbito, ao mesmo tempo que é algo que nós precisamos cuidar. A Bíblia fala que nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo. Só que daí, às vezes, tem pessoa que se passa. Então eu acho que cada um, como que eu posso dizer, tem uma cobrança. Né, até aqui fazendo merchan do meu podcast, Pode Pai. O meu podcast, ele é Pode Pai o nome. Legal. Porque todo mundo fica, pode isso, pastor, pode aquilo, pode não sei o quê. E daí, numa visão que eu tive a visão desse podcast, num sonho. As pessoas me perguntando se podia tatuar, se podia beber, se podia aquilo. Daí eu, com sarcasmo, assim, peguei a Bíblia e olhei pra cima, pode, pai, ou não pode? Ai, que E legal. daí nessa veio o nome Da do hora. podcast. Então, muitas pessoas ficam perguntando se pode uma coisa ou não pode. E lá você vê na palavra de Deus que Deus fala assim que tem os fracos na fé. Uns que dizem que não pode, eu não como carne, outros têm um dia próprio, que ali, se a gente for ver, hoje tá falando ou do adventista ou do judeu. Porque quem que ainda não come uma carne de porco, alguma coisa, são eles. Ou uns julgam um dia maior do que o outro. Só que eu acho interessante os últimos versos, que fala assim, bem-aventurado aqueles que não se condenam naquilo que lhe aprovam. Porque tudo que você faz sem fé já é pecado. Né? Então ele está dizendo ali, então, feliz, ou seja, bem-aventurado aquele que não se condena. Eu fiz isso aqui, eu não se condeno que essa tatuagem seja um pecado. Então, tatuagem é pecado? Não. Mas a maneira que você vai fazer, por que você vai fazer, pode ser um pecado. Fazer academia é pecado? Não. Mas por que você está fazendo? Talvez, eu estou fazendo para me exceder, sensível, né, para cara? mostrar. Então, Que deixa para quem não tá alicerçado na palavra, você pode ser uma pedra de tropeço. cara, pedra de tropeço total, né? Mas por isso que, eu falo aqui e já puxo a orelha de vocês, pastores antigos. Que os pastores antigos têm falado assim, porque essa geração tá tudo errada, essa geração é mimimi. Só que concorda comigo que se essa geração tá assim, é porque você passou a mão na cabeça? Se o meu filho, ele se tornar um mimizento,
Eu vou moldar ele a ser quem ele vai ser lá no futuro. Então, às vezes, esses pastores estão falando que a geração está assim, mas eles passaram a mão na cabeça. E aconteceu o que aconteceu hoje. Eles erraram, eles têm que entender. Eu, como um pastor agora, os remanescentes, eu sei que, cara, tá difícil, sabe no quê? Eu não tenho que só pregar. Pregar é fácil. Eu tenho que curar a ferida do que eles machucaram, irmão. Há pessoas com religiosidade, a qual tudo era do diabo, porque não sei o quê. Ô, irmão, você por medo de estudar, porque pra mim, ó, é falado muito do anticristo, falso profeta, mas e os falsos mestres que a Bíblia diz? Esses pastores foram falsos mestres que, por não querer multiplicar o talento deles e estudar, ei, lá em Levítico não é bem isso, esse marcar o corpo não é tatuagem. O que ele estava fazendo aqui no original? Muitos falavam que, porque diz lá na Bíblia, que ele tem uma marca na coxa, não sei o que lá. Falavam, não, mas olha lá, Jesus tá tatuado. Jesus está tatuado. Então os caras usam tanto para liberdade quanto para aprender. Só que eu, como um pastor, cara, eu tenho que ser mestre. A Bíblia fala ali que o pastor ele tem que saber ensinar. Então, só que eles preferiram o que é, não prefiro proibir. É muito mais fácil eu falar, irmão, não use bermuda, porque aqui na minha igreja o homem só vai pro céu se for usar calça. Se tiver tatuagem vai pro inferno, mas ele... É aquilo, né? É mais fácil eu falar sobre aquilo que eu não faço ou que eu não gosto de fazer, né? É o que geralmente, na linha do que você está passando, os pastores mais antigos fazem, né? É lícito, mas não convém. Para mim. Então, se não me convém, então eu prego sobre aquilo que é errado fazer. Daí os pastores preferem não falar para não se complicar, entendeu? Igual que aqui, uma coisa que polêmica. Você falar de segundo casamento, divórcio, e aí? Os caras não querem falar, irmão. Os caras não querem falar por quê? Porque ele não quer se complicar, porque é na minha igreja. Irmão, o que que tá na palavra? Isso daí, Deus me acordou de madrugada, irmão. Um pouco antes de iniciar a igreja em São José. Novo casamento, novo casamento. Cara, comecei a estudar tudo sobre novo casamento, divórcio e tal. Falei, meu Deus, mas por que isso? De repente começou a vir pessoas na minha igreja com novo casamento. E aí, você me casa? Como que funciona? Falei, Deus, e agora? Falei, irmão, dá um tempo pra me orar e buscar, porque eu não quero falar nada de mim, pá. Daí eu fui lá, o Senhor já me soprou. 1 João 1,9. Que ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e as nossas iniquidades. Deus é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nossas iniquidades. Eu falei, Deus, então você perdoa o cara. Que o cara que errou, eu não tô falando do cara, ele tem o direito ou não, porque alguns pastores vão falar, mas ele pecou. Não, eu tô falando daquele que não tem o direito, aquele cara que pisou no tomate mesmo, ele mesmo traiu, só que ele se arrependeu. Porque a pessoa falar pra mim que Deus não tem o poder de curar, de perdoar um cara que se divorciou, ele tá falando que a graça de Deus não tem o poder de limpar o cara. Você concorda comigo isso? Então, cara, nós temos uma briga aqui que talvez alguma linha vai fazer teológica, vai falar isso, outra vai falar aquilo, mas na realidade, que eu vejo pela palavra, só duas coisas não tem perdão. Blasfêmia contra o Espírito Santo, a Bíblia fala. E não crê em Jesus Cristo. Não crê no nome dele, porque aqueles que crerem e for batizados serão salvos. Aqueles que não crê já estão condenados. E daí até o próprio apóstolo Paulo fala, quando ele está ensinando sobre você receber a ceia do Senhor, ele fala que uns estão tomando para sua própria condenação, sem discernir o corpo de Cristo. Então, se você não discernir o corpo e o sangue, você só está tomando um suquinho e comendo um pãozinho. Você não entendeu do sacrifício de Cristo. Ou seja, você já está condenado, irmão. Quando ele fala isso, não é porque eu estou em pecado. Tem igreja que fala, eu não dou porque o cara está em pecado, irmão. Judas estava lá e era um pecador. Mas se você não discernir o corpo, aí sim você está condenado, porque aqueles que crer e for batizado será salvo. E batizado não é tomar banho de piscina, não. Batizado é nascer de novo, da água e do Espírito. É só simbologia. É, só simbologia. Então a galera não entende isso. E daí ficam fazendo, esse é o certo, esse é o errado. Não, vai estudar, os pastores que vão estudar. Daí nós que estamos novos, cara, nós temos que se debruçar na palavra e não ter medo. Porque vão bater em mim, vão, irmão. É perseguição mesmo. A Bíblia diz que nos últimos dias serão perseguidos. Daqui um tempo, beleza, eu tô orando por tal, para São José. E eu creio que São José dos Pinhais é do Senhor. A Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria, mas não de todos. E o meu não vai se esfriar, né? E que de São José dos Pinhais, de Curitiba, do Paraná, do Brasil, seja do Senhor. Que nós possamos estar à frente ali, levando a verdade para as pessoas, mas vai chegar uma hora, saiu uma lei agora e vai ter que casar homossexual. Não vou casar, irmão.
Onde eu casei, inclusive, é só no cartório, a princípio, falaram ali que o juiz de paz falou assim, olha, eu escolho quem eu vou casar. Eu não vou casar quem vai contra os meus princípios cristãos. Sim. E firme e forte, não faz. É diferente, né? Destacado. Então, e é isso, a pessoa tem que ter isso como uma convicção, né, Aham. sobre o chamado dele, e ele não pode ir contra a palavra. Porque, tipo, ficam muito aquela, a lei dos homens, a lei de Deus, irmão. Casamento, segundo a lei de Deus, porque a lei dos homens não existia. Quem que inventou isso aí? Ah, porque ali em Romanos 13 fala que toda autoridade é instituída por Deus. Eu creio, tudo é instituído por Deus, né? Nós sabemos disso. Mas agora, isso você vai seguir a lei dos homens até ela não aferir a lei de Deus. Porque uma hora ela vai chegar e vai aferir a lei de Deus. E aí você vai ficar com o quê? Você vai ficar com a palavra. Então, isso que nós temos que entender. Enquanto não há lei, a Bíblia diz que não há transgressão. Enquanto não há lei, não há pecados. Se nessa rua não tem nenhuma placa, você vai andar 50, 60, 100 por hora. Mas se tem uma placa de 50 por hora agora, você vai ter que andar naquilo ali. Então é muito louco isso. Então você tem que ter esse entendimento que quando ela ferir a palavra de Deus, você fala, não. Então nós vemos muito disso, que as pessoas não querem entrar em alguns temas, alguns pastores, porque eles não querem se complicar. Cara, não, mas imagine quantas pessoas estão sendo tão frustradas, não estão vivendo o chamado nem o propósito delas, porque se divorciou, irmão. Não pelo fato de, eu tenho direito, não tenho direito, que eles ficam nessa de ter o direito e não ter o direito. Daí eles falam, mas o que você vai fazer com esse versículo que Jesus fala, que aquele que casar e tal? Mas Jesus vai e fala também, né? Desde o começo não era assim. A dureza do coração de vocês, Moisés mandou dar carta de divórcio porque vocês eram duros de coração, tal. Mas eu digo, e Jesus deixa pior o negócio. Ele fala, antes se você traísse era pecado, agora se você só desejar no teu coração. Então ele deixa um nível muito pior. Só que ele quer dizer o quê? Eu não quero isso. Eu repudio isso. Eu não quero que você se separe. Eu prefiro a conciliação. E é isso que Deus quer. Se você tá em dia. Só que, cara, tem caso que é caso de polícia. Tem caso que acontece que, além do cara, a mulher se separar, ela tem o direito de mandar prender o varão e coisas piores. Então nós temos que entender isso também. Só que você falar que Deus não tem. Tipo, não. Porque ó, o que eles falam, até aqui é legal da gente falar. Porque ele diz assim, que aquele que se separa e casa com a mulher, ele torna ela adúltera também. Se o adúltero separa e casa com uma mulher, ele também torna ela adúltera, certo? Então eles falam assim, não, o segredo, então, para você ir para o céu, é você nunca mais casar. Porque toda vez que você fica com uma pessoa, se torna adúltero de novo. Então eu entendi assim, vê se meu raciocínio está certo. Mas essa pessoa está falando que o pecado de adultério ele é eterno. Ele não tem perdão. Toda hora eu pedi perdão. Pai, me perdoa. Realmente eu perdoei. Tá bom, eu sou fiel e justo para perdoar todos os teus pecados. Eu me relaciono com uma pessoa, eu torno ela adúltera. Então quer dizer que ele não perdoou. Ele perdoou ou não perdoou? Então não tem lógica, é uma linha fina. Eu vi um cara bem, como que eu posso dizer, conceituado na internet falando sobre esse assunto. E ele foi bem coerente, só que ele também foi pisando em ovos, assim, não foi tão rasgado. Que é aquele Lamartine Pozella, que ele fala também do Apocalipse. Do Apocalipse. Ele fala, irmão, a gente não fala na igreja abertamente, eu também acredito que isso não vai... porque senão qualquer irmão vai ficar se separando e tal. Mas não, Deus perdoa, não tem como a gente falar. Eu pensei, teve um dia, acho que... Não sei se foi uma conversa com você ou com uma outra pessoa referente a esse tema mesmo. Digamos assim, se o adultério é um pecado eterno, e a pessoa tá ali, pecou uma vez, vai casar com uma outra pessoa, digamos que, ou vai pecar de novo, o pecado dela também é eterno, então não existiu um arrependimento. Então muitas vezes a gente joga a culpa para Jesus ou para o ensinamento que ele está trazendo, e o nosso arrependimento a gente não traz para a gente não traz. É isso que também a gente tem que, é uma chave que também eu virei na minha cabeça, que você deve se arrepender, mas você deve não é se arrepender. É o certo se arrepender todo dia, mas acho que existe um arrependimento definitivo. Genuíno mesmo. Genuíno, isso, puro.
Então, é isso que eu acho que Jesus traz, né? Uma das maiores pregações e que Jesus fala muito na Bíblia, referente ao arrependimento, mas arrependimento único e genuíno. Porque a ação de Jesus foi uma só, ele não vai morrer várias vezes. Sim. Então, quer dizer que quando eu estou em pecado, eu acho que muitas Senão pessoas já fica falam isso. remorso, né? Fica É. remorso, Eu acho que muitas pessoas falam isso. Então, quer dizer, quando eu peco, eu tô matando Jesus todo dia na cruz? Não, foi uma única só vez, né? Então, eu acho que é uma linha muito tênue, né? Falar, Sim, é uma muito linha fino. muito fina. E puxando aqui que eu lembrei que ele falou ali do propósito, né, que você falou. Então, Fiquei curioso. baseado nisso, né, também, Deus me deu uma palavra rema, dizendo para mim assim, Malaquias está falando sobre isso, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu falei, tá, Deus, mas o que que é isso? Quando ele me deu isso, eu não era pastor. Ele me deu essa palavra, que nos últimos dias viriam Elias e tal, e converteria o coração dos pais aos filhos e aos pais. Eu comecei a jejuar, buscar, acho que eu fiquei uns 4 meses, cara, tentando entender o que era isso que Deus me deu. E daí Deus falou. Ele falou, é o maior tempo de desviados na face da terra. De pessoas que estão desviadas do seu propósito. E você vai ter que converter o coração dos pais aos filhos. Eu falei, mas como assim? Ele falou, os pais representam os pastores, os líderes, os padres. Essas pessoas que estão à frente, a liderança. E os filhos são os adeptos, os membros da igreja, os fiéis. Ele falou, por quê? Porque as pessoas se frustraram com liderança. E pode ver, você vai ver pessoas frustradas com liderança. Eu saí de tal igreja porque frustrou a liderança. Eu me frustrei por causa da liderança. Só que o que acontece? Por causa daquela frustração da liderança, ela deixou de viver o propósito que Deus criou ela para fazer. Então, o meu propósito é esse. É vir no poder de Elias mesmo, que é o que? Cheio do Espírito Santo, cara. Porque sem o Espírito Santo, ele é que convence. Eu tenho que estar cheio do Espírito Santo para falar, irmão, beleza, o pastor errou com você, fulano errou com você, mas e aí? E o teu chamado? E as vidas que estão abaixo de você, que precisam de ouvir a tua voz? O que você vai fazer? Então, esse é um propósito, e você pegar essas pessoas, você vai cuidar. Por isso que eu vejo ali Deus está trazendo essas temáticas que, ai, vai rolar hater, vai rolar o quê? Não, cara, eu quero cumprir o que Deus me chamou. Você não fala, você já entra cancelado. Eu já entro cancelado, igual o próprio, estão falando do Dave Leonardo, de altas pessoas. Cara, as pessoas querem hype, cara, e vocês nunca façam isso, de querer pegar para dar hype, fazer um negócio só para... Cara, porque não adianta, vamos falar mal do cara, mas é necessário, né? Tem pessoas que precisam de um leitinho espiritual. Eu conheço pessoas que se converteram através da pregação do cara. Ah, tem pessoas que vão falar do Apocalipse, tem pessoas que não vão pregar sobre isso. Mas o que Deus chamou ela? Ela tem que, como que eu posso dizer? Ela tem que prestar conta a quem chamou. Eu vou prestar conta em cuidar dessas pessoas que Deus me chamou, dessa veia de fazer a pessoa viver o propósito dela. Só que eu só vou conseguir fazer a pessoa viver o propósito dela se eu tirar ela desse lugar, às vezes, de solidão, desse lugar de acusação que a igreja, que o mundo, que a liderança colocou para ela. Então Acho é que muito forte isso. tem uma coisa também, acho que tem uma linha bem tênue de falar, até fica aí uma dica. Se a gente for para a igreja ou congregar, que seja onde for, é, dando foco ao homem, cara, é certeza que você vai se frustrar. Eu sou uma prova viva disso que se eu tivesse até em igrejas aí que eu participei de 14 anos, né? É uma grande parte da minha vida, porque eu vou fazer 30 ainda. Então, 14 anos numa mesma igreja. Se eu teve coisas que eu fiquei sabendo da igreja, e se eu fosse pelo lado ali, pô, mas eles estão errados, estão fazendo o que não é o certo, né? Abandonaria até Cristo. Abandonaria a igreja, abandonaria até Cristo. Então eu vejo assim, cara, é que nem o Fabrício falou, aquele que é muito dado, muito será cobrado. Então não é eu que vou cobrar o pastor, é o próprio Jesus Cristo, né, cara? Eu acho que então, se Deus te dá a oportunidade de alguém ser pastor, e a gente tá com um pastor aqui de cuidar de várias ovelhas, né? Então existe uma renúncia, às vezes está renunciando a algumas coisas, até entrando nesse parâmetro aí. O Fabrício tem acho que um grande testemunho referente a uma renúncia que você teve. Você poderia trazer um pouco pra gente, Fabrício? Referente ao salão lá que você tinha e tudo mais. Então, essa parte da renúncia aí é que eu, né, que nem eu falei, 17 anos aí trabalhando, né, na área de salão e tal, e eu sempre sonhei, né, cara? Eu falei, Deus, eu quero um salão no centro da cidade e tal. E eu fui crescendo, desenvolvendo, tipo, falar a verdade, no meu próprio salãozinho, tinha um salãozinho de 3x4, bem pequenininho,
e foi evoluindo, me chamaram para dar curso, comecei a dar curso, daí tive a oportunidade, nós montamos uma barbearia lá em Balneário Camboriú, top, de linha, em sociedade com um amigo e tal. Voltei, retornei aqui para São José, montei um espaço bem grande, onde eu dei bastante curso ali, já era top ali aqui no Afonso Pena. E depois montei um salão que seria aquilo que eu sonhei mesmo no centro da cidade, mais de 200 metros quadrados, tipo mezanino lá em cima, pra você ter uma ideia, tinha uma árvore de 3 metros dentro do salão, então era bem alto assim, o pé direito, um vidraça grande assim, coisa linda mesmo, aquilo que eu sonhei. E um dia eu contemplando assim, sabe, não tinha cliente sentado e olhando, nossa, que salão bonito e tal, e daí Deus me lembrou também que era uma promessa. É porque às vezes a gente ora por uma coisa e depois esquece. Então, e a gratidão eu acho que é algo que a gente precisa carregar. E às vezes celebrar pequenas vitórias, não só as grandes. E ali eu tava celebrando e tal. Daí eu falei, nossa Deus, que top. E daí Deus falou assim, mas tá chegando o tempo. Daí eu não entendi. Só falou isso. Daí beleza. Daí depois Deus, quando eu fui para ser consagrado pastor, ele começar a viver, Deus me pediu o salão. E eu entendi que era como se fosse o meu Isaac. Se eu teria coragem de devolver para Deus aquilo que era dele. Se a gente for ver Eucana também, foi a mesma coisa. Né? Ana orou, quando ela mudou a oração dela, ela, de vez de pedir um filho, ela começou a pedir um profeta, um homem de Deus. O que faltava. E depois eles entregaram para o Senhor. Então, ali eu senti isso, e ali eu entreguei para o Senhor. Entreguei para o Senhor, só que no meu caso ali, eu achei que eu tinha que parar com tudo. Eu meio que loquei nessa parte. Falei, eu entrego, porque eu sou aquele cara da renúncia. Eu falo, cara, não vou ficar titubeando ali, pensando, já vou entregar que é melhor. E tal, entreguei para Deus, para meu coração não tivesse naquilo, para meu coração ficar 100% nas coisas de Deus. E hoje tenho vivido, né, tudo que tenho vivido, porque, cara, a renúncia, eu acho que ela faz parte. Porque se eu não tivesse coragem de renunciar, meu coração ia estar ali. Porque eu estava confortável. E uma coisa eu sempre falo assim, você parar ou renunciar a algo que não está dando certo, as pessoas, me chamaram para ser pastor, mas nada estava dando certo, eu virei pastor. Não, eu estava no meu auge, com o salão que era o meu sonho, eu era embaixador de uma marca, viajava o Brasil inteiro, os caras dando curso, os caras pagando as coisas para mim, eu era patrocinado. Então não era curso online, eu tenho curso em Hotmart, tem um monte de coisa arada. Então eu fui ali no meu auge e entreguei o meu melhor para Deus. Para viver. Entregou tudo que tinha. Tudo que eu tinha, que não era meu também, que nós somos só mordomos. É engraçado fazer essa pergunta, mas já fazendo. No mundo, né, numa visão mundana assim, renúncia não valeria a pena nenhum, né? Seria taxado de louco. Mas para você, assim, valeu a pena, então? Valeu muito a pena. Então Pergunta retórica, né? Porque com certeza vale, né, cara? Sim, vale muito a pena. E você vê, cara, que, tipo, não é pra todos, cara. As pessoas, eu vejo que, assim, você falando aqui é bonito, mas a maioria das pessoas não consegue renunciar a pequenas coisas. Se Deus falar, dá teu carro, você vai dar, irmão. Eu falo, meu sonho ainda é dar coisas grandes. Eu vejo vários testemunhos, cara, eu já vi lá no Alcance mesmo. O Alcance tem bastante esse princípio da honra. Numa célula lá, eles chamavam de célula na época, né? Agora acho que já mudou, GC, né? Alguma coisa assim. Célula. Célula ainda. O cara chegou assim e falou, tá vendo isso aqui, Thiago? Mostrou pro Piá a chave do carro. A chave do teu carro? Não, não é do teu carro, é teu, Deus mandou te dar. Ele falou, e é mais ainda. Deus mandou revisar tudo, você viu que eu revisei, troquei os pneus e tal. Aí dentro do porta-luva ali tem R$500, eu não lembro quantos reais, e uma passagem pra você passar um final de semana com a tua esposa, porque eu sei que você não teve lua de mel e tal. Então, cara, coração assim, e eu quero ver isso, esse nível de renúncia. Eu quero ter para dar e não para pedir emprestado. Essa é a oração que eu tenho alegria, né, cara? É melhor dar do que receber, isso é verdade. Né? É isso aí. E aí a gente, encaminhando para o final aqui, eu queria entender de ti se você tem... Aqui já ficou uma mensagem muito boa para todos que puderem ouvir. Mas se você tem uma específica para direcionar para alguém, agradecendo desde logo sua participação, deixar uma mensagem para o pessoal, deixar suas considerações. Desde já, brigadão mesmo. Beleza. Eu que agradeço, né, também, poder participar aí. Foi top o bate-papo. Se deixasse, nós ficamos horas aí, né? Mas a gente sabe que tem provavelmente vai ter mais, né? Vai ter então, mais. É bom que fica o gostinho de querer mais. Mas eu quero deixar uma mensagem aí pro povo, para você, novamente falando sobre o propósito.
Sabe, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que, se a religião te oprimiu, eu não sei se você se desviou, caiu no meio do caminho, ou se você está na igreja se sentindo morno ou frio, né? Eu sei que o Senhor está aqui hoje. Eu também depois eu quero poder orar pela tua vida, se vocês me permitirem, a gente finalizar com uma oração. Eu creio que o Senhor tem algo escrito a teu respeito. Sabe, todos os nossos dias já foram escritos e determinados. Então Deus tem algo escrito para você e Ele quer que você possa viver tudo aquilo que está escrito. Como eu já falei, quando ele disse tetelestai na cruz, quando ele disse que estava consumado, ele deixou acessível para mim e para você. Então eu creio que vocês vão viver a plenitude do evangelho quando vocês fizerem como Maria, se render aos pés e se entregar 100%. Então, em nome de Jesus, eu declaro bênção sem medida sobre vocês. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por esse podcast, Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que está aqui, Pai. Abençoa a vida dos Lucas, Pai, que estão aqui. Que esse podcast, Pai, não seja simplesmente um bate-papo, mas que vidas sejam transformadas, que pessoas sejam edificadas, Pai, e que eles não tenham vergonha e nem procrastinem aquilo que o Senhor tem para eles, Pai. Que eles possam falar aos quatro ventos, Pai, e que essa mensagem chegue, Pai, aonde tem que chegar. Essa é minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Isso aí. Nossa, mais uma vez, obrigado. Forte demais. Forte. Se tem alguma coisa que eu posso dizer aqui é que eu saio rico, mais ainda, daquilo que o dinheiro não compra, mas é tudo que o reino pode nos ofertar. Obrigadão demais. Eu também agradeço aí, Fabrício, ter aceitado o convite aí. Foi uma honra mesmo, até fiquei sabendo de coisas que, né, não conhecia o lado do Fabrício, mas é gratificante ter esse momento. E para quem não é inscrito, se inscreva aí no canal, vai ter próximos episódios aí com mais... Curta, compartilha, ative o sininho, vai vir Toca o coisas sininho. boas por aí, tenho certeza. Isso tudo é feito para honra e glória do Paizão lá em cima. E até o mundo não acabar, a gente vai estar aqui conversando, que é De forma apocalíptica. de forma É isso aí. apocalíptica. É isso aí, tamo junto. Obrigado. Falou, Deus abençoe, tamo Siga junto. abençoado. Valeu. Tamo junto. Amém, amém. Glória a Deus. Foi embora.